aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E você sabe o que o alimento, ovo e a reposição hormonal têm em comum? Ambos foram injustiçados por muito tempo, meu amor. Pois, aqui é Andréa Pazos, portuguesa, e hoje eu vou saber se ainda dá tempo. Será que ainda dá tempo? Nunca é tarde pra sonhar. Oi, gente boa, aqui é Tina Mena, nutricionista de gente, não de robô, incluindo mulheres na pré-menopausa, antes da menopausa, depois da menopausa, que pode ser tudo a mesma coisa, mas não é. Oi, gente, eu sou Larissa, sou ginecologista, sou especializada em ginecologia endócrina, trabalho praticamente todo santo dia com mulheres na menopausa, no climatério, perimenopausa, que a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo, a galinha, e que a gente fica totalmente perdida. Então é o momento que a gente tá lá pra ajudar a organizar um pouco essa bagunça. Nossa, me ajuda, doutora! Me ajuda. Isso aí, gente. Aviso importante pra você que vai ouvir o programa de hoje, meu amor. A gente sabe que reposição hormonal é um tema que, assim, as pessoas estavam querendo muito, tinha muita gente pedindo. Eu estava doida pra gravar sobre esse tema, meu amor, porque eu estou muito interessada em saber sobre esse assunto. Mas é importante frisar o seguinte: antes de você fazer qualquer coisa relacionada a isso, procure um médico. Não vai na farmácia atrás de produto com hormônio, sabe, comprar sem receita, que nem pode, né, mas enfim. Não vá fazer isso, vá no médico e você vai ter uma conversa franca com ele sobre tudo o que tá se passando com você. Porque o que acontece? O médico vai pedir os exames, tá? Né? A gente, inclusive a nossa convidada de hoje, doutora Larissa, ela vai falar sobre isso, sobre os exames que ela pede, né? Pra fazer tudo certinho. Só que, além dos exames que o médico vai pedir, é importante que você fale pro seu médico tudo o que está se passando com você. Não só os sintomas que você tem, mas também sobre qualquer condição que você tenha, mesmo que não tenha relação com a perimenopausa, a menopausa. Por quê? Porque às vezes você acha, mas isso aqui não tem relação com reposição hormonal, não preciso falar pro médico. Você vai falar tudo. Qualquer condição que você tenha, seja física, seja mental, enfim, psicológica, você tem que reportar tudo pro seu médico. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Por coincidência, uma ouvinte do Caneca mandou pra gente um vídeo falando sobre uma questão que tá relacionada aqui com o nosso tema de hoje. E nesse vídeo, uma médica explica que pessoas que têm enxaqueca com aura não pode usar nada que tem estrogênio, porque aumenta as chances de ter AVC. Sabe? Aquelas pessoas que têm enxaqueca, que vê aquela aura de luz em volta, aquela moldura de luz, pontinhos pretos, flashes de luz, visão borrada, enfim. Pessoas que têm enxaqueca com aura não podem usar nada que tem estrogênio, porque aumenta a chance de ter AVC, né? Ou se você teve algum processo trombótico, ou AVC, ou uma trombose venosa profunda, enfim. Ela vai falando sobre essas questões. E a gente verificou essas informações e realmente, né, existem evidências pra isso. Então, o importante é, a pessoa tem enxaqueca, nem imagina que isso pode estar relacionado, nem vai falar. Então, já sabe. Assim como pessoas, né, com enxaqueca com aura, tem que ter cautela e falar com o seu médico e reportar isso, da mesma forma, outros problemas podem ser, né, um impeditivo, né, uma contraindicação pra reposição hormonal. Então, lembre-se, meu amor, fale tudo pro seu médico, tintim por tintim, não esqueça de nada, tá bom, meu amor? Porque a gente quer que você faça tudo com responsabilidade. Agora sim, meu amor, agora você está pronto pra ouvir esse programa. Uma caneca de mamica! Mercado Livre. Eu não sei você, meu amor, mas eu tô numa fase da vida em que eu tô organizando a minha casa. Eu tô cuidando de tudo, não só da organização, como da decoração também. Então, o que eu faço, meu amor? Eu, às vezes, tenho uma ideia na minha cabeça, né? Eu penso assim, mas, putz, será que é isso mesmo? Então, o que eu faço? Eu abro lá o app do Mercado Livre. E aí, sabe, não vou nem procurando algo muito específico, não. Eu vou com uma ideia na cabeça e quando eu entro lá, eu encontro coisas muito melhores do que eu tava pensando, entendeu? Tipo, caraca, olha só isso, gente. Eu não tinha pensado nesse vasinho maravilhoso. Olha que delícia esse item de decoração. Então, assim, quando eu vejo, eu já tô salvando um monte de produto, enchendo meu carrinho e fazendo umas compritas gostosas, meu amor. Ai, que delícia! Porque, gente, no app do Mercado Livre é muito fácil você navegar. Você, né, é isso que acontece. Você entra procurando uma coisa e quando vê, já achou milhares de outras coisas, até melhores do que você tava pensando, do que você tava imaginando. E, além de produtos pra casa, pra decoração, você tem também moda, beleza, item pros pets, ou seja, meu amor, tem de tudo. E o melhor de tudo isso, meu amor, é que além de você encontrar as melhores marcas, ainda tem frete
frete grátis nas compras a partir de R$19 e um dos envios mais rápidos do Brasil, meu amor. Então, muitas vezes o produto vai chegar antes do que você imagina. E isso é uma delícia, gente. É tão gostoso quando você abre a porta e está lá um produto que você estava esperando só pra semana que vem. Gente, também tem uma coisa que eu achei super prática, que é o provador virtual. Em alguns produtos e marcas selecionadas, você vai lá e consegue experimentar virtualmente alguns itens. Por exemplo, um batom delícia que você estava querendo comprar, né? Você vai lá, acessa a página do produto, escolhe a opção de provar virtualmente e aí você usa uma selfie ou uma foto da sua galeria pra ver como fica aquele produto em você, como, por exemplo, a cor do batom antes de comprar. Não, é super prático, né? Principalmente quando você tá na dúvida em relação a tons de cores e pra ver como é que fica em você, enfim. Você vai comprar com muito mais confiança, muito mais segurança. Então fica a dica, se faz tempo que você não entra no app, aproveita, vai lá, dá uma olhada. Mas eu aviso, meu amor, você com certeza vai sair fazendo compritas, porque é impossível você entrar no app do Mercado Livre e sair de mãos vazias, meu amor. Isso eu te garanto. Corre pro app do Mercado Livre, vem fazer compritas, meu amor. Tem link na descrição. Hoje a gente vai falar sobre reposição hormonal, meu amor. É um assunto que a gente queria gravar há muito tempo, né? Nossa, gente, é um assunto que muito me interessa. Nossa, a mim também. Nós aqui, né, já somos burras velhas, né? Já estamos aqui, ó. 46, André, vai falar a tua idade? Eu vou falar, eu tô com 50, faço 51 esse ano e olha, Pois é. tudo meu na minha vida foi tudo muito precoce. Eu fui mãe com 19 anos, tudo meu foi muito cedo. E a minha menopausa veio cedo também. Eu parei de menstruar aos 42 anos. Então, fazem 8 anos que eu não sei o que é uma TPM. Pelo menos Essa foi a parte boa. Mas vem uma parte ruim sinistra, né? Porque eu sinto desde os sintomas da menopausa, eu sinto desde os 30 e poucos anos. Porque eu já tava na pré-menopausa com 30 e poucos anos. 42 encerrou. Não, e a gente nem sabia, né, na verdade, que tava na pré-menopausa. Amiga, eu nunca fiz reposição hormonal. E eu acho que agora eu tô pagando uma conta pesada por isso, Então, mas entendeu? aí a gente vai ver... Será que ainda dá tempo? Será que ainda dá tempo, gente? Gente, por que foi demonizado por tantos anos a... Falava que era cancerígeno. Pois é. Vai tomar hormônio, vai câncer de mama, não sei o quê. Aí eu fiquei apavorada com isso. Hoje em dia a gente sabe que é mentira, mas entendeu? Na época... Pois é, mas então o que mudou? Foram os estudos, não é isso? Foram saindo novos estudos? Então, há uns 20 e poucos anos atrás, teve um estudo muito grande que se chamou WHI e que pegou muitas mulheres, era uma coorte muito grande, que eles fizeram ensaios controlados, em que algumas mulheres receberam terapia hormonal e algumas não receberam. E no final de um tempo, eles fizeram as contas de quem tinha tido qual desfecho, né? O desfecho mais importante deles eram os efeitos cardiovasculares. Era isso que eles estavam pesquisando, né? Só que o estudo foi interrompido mais cedo por ter algumas pacientes que tiveram câncer de mama nesse período. Mas o importantíssimo desse estudo é que ele foi feito com uma dose de hormônio maior do que o que a gente faz hoje. Eles fizeram com um hormônio sintético, que é totalmente diferente do que a gente tem hoje nos bioidênticos. E se a gente for ver a média de idade dessas pacientes, elas começaram a terapia hormonal com 63 anos. Essa era a média de idade. Então as pacientes já tinham um pouco mais de risco. E uma coisa muito grande que aconteceu foi ter trazido os resultados de uma forma ruim, assim, para as pacientes, né? A mídia trouxe, assim, uma demonização realmente do câncer de mama, né? Mas quando a gente vai pensar no risco geral, ele cresce muito pouco e usando mesmo sintético. Mas isso foi colocado como se fosse, assim, mais que o dobro do risco. Então, isso... Já foi todo cagado esse estudo, né? Pois é. Todo cagado, né, gente? Pois é, estudo cagado, gente. E aí, muitas mulheres deixaram de receber terapia hormonal por muitos anos, né? Então, até a faixa preta do FDA, que agora saiu, né? Isso foi decorrente desse estudo. Então, muita coisa mudou de lá pra cá. A gente tem 20 anos de lá pra cá. Pois é, e inclusive, recentemente a gente ouviu falarem, né, que até previne contra câncer, né, a reposição. Sim, para alguns cânceres é muito importante, né? Ela influencia, né? Por exemplo, para o câncer de intestino, a gente já tem dados que suportam a redução do risco de câncer de intestino. Isso é câncer coloretal, né, que a Preta Gil teve. Então, é um dado que a gente tem. E outro dado que a gente tem, né, que ainda não é totalmente certo, porque os estudos são um pouco menores e observacionais, que algumas pacientes que fizeram uso de estrogênio
puro, né? A reposição hormonal é sempre estrogênio e progesterona pra quem tem útero. Pra quem não tem útero, que tirou o útero por algum motivo, por exemplo, mioma, né? Tirou por adenomiose ou endometriose ou algum outro motivo. E se essa pessoa for elegível pra fazer só estrogênio, alguns estudos mostram a redução mesmo da chance de câncer de mama usando estrogênio puro, sem progesterona. Olha aí, tá vendo, gente? Ah, então, isso que eu também queria perguntar. Os hormônios da reposição são esses que você falou, né? Estrogênio e progesterona, né? Sim, eles são os maestros, assim, da terapia hormonal, sem dúvida. São os mais importantes, né? Entendi. Então não tem nada a ver com testosterona, porque eu vi uma mulher falando, fiquei apavorada, que ela foi fazer reposição, e aí fizeram reposição da testosterona e alterou a voz dela pra sempre. E aí eu fiquei apavorada. Porque a testosterona altera a voz. Pois sim. é, porque agora tá essa moda de botar a testosterona, mas que não precisa, então né? Isso acontece, existe esse risco, assim, mas se você for no médico, ele não vai fazer isso, né? Sem você saber, né? Então, a testosterona, ela tem um papel, sim, na terapia hormonal, tá? E ela pode ser reposta, mas, a dose que a gente repõe é bem baixa, e é baixa do nível que a gente não espera que tenha esses colaterais, como a mudança da voz, o crescimento de pelos, crescimento de clitóris, queda de cabelo. A reposição hormonal de testosterona na mulher, ela tem um objetivo bem claro, que é a baixa libido. Então, a gente não usa testosterona para todas as mulheres. A gente usa para aquelas mulheres que depois de usarem a terapia hormonal clássica com estrogênio e progesterona, depois de todos os outros sintomas estarem compensados, né? O calor, os problemas de memória, o problema de sono, e mesmo assim ela ainda mantém uma baixa libido, essa paciente provavelmente ela precisa da testosterona, né? Então essa a gente está indicado a fazer. Mas a via que a gente faz é transdérmica, essa que está aprovada pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Então é gel ou creme que a gente usa. Ah, então não é injetável. Não é injetável. A gente não usa injetável, não usa implante subcutâneo, né? Subdérmico, que tá muito na moda aí. Isso não tem o apoio ainda da Federação Brasileira, né? Então é uma coisa que é experimental. Nós não temos dados de segurança para usar isso nas nossas pacientes. Então quem usa é cobaia. E isso assim, mesmo sem ser no caso da testosterona, nos outros hormônios também é tudo feito então através, é tópico, né? Pela pele, absorção pela pele, é isso? Então, a gente pode fazer via oral também. Ah, tá. A via oral é uma opção. Para progesterona, a via é ou oral ou via vaginal. O mesmo comprimido que a gente toma via oral, a gente pode tomar via vaginal. E outra forma de repor a progesterona para mulher é por via do Dilmirena, que é intrauterino. Ele tem progesterona nele. São essas 3 formas da progesterona. Do estrogênio, a gente tem a via oral e a gente tem a via transdérmica, que é pela pele. Pode ser adesivo e pode ser gel ou spray. Tem essas opções hoje. E a pessoa aplica onde? O gel, geralmente a gente fala pra aplicar, por exemplo, entre as coxas, pode ser no glúteo, pode ser no abdômen inferior. Eu uso esse, sim. Isso, pode ser no braço, no antebraço. É bom variar o lugar, né, Larissa, pra não ficar acostumado os receptores, não tem um lance assim? O ideal é que a gente faça essa mudança, assim, de um lugar e do outro, mas, na verdade, a absorção é boa que seja em lugares que tem mais gordura, porque aí a gente tem mais vasos sanguíneos, né? E absorve melhor. Então, sim, a testosterona, realmente, a importância de você trocar o lugar que você passa é porque pode crescer um pouquinho de pelo, tipo de bebê, assim, bem fininho no lugar que você tá usando. Então, é melhor que você... Eu tô aqui te ouvindo falar da testosterona, que pelo jeito eu sou a única aqui que faço reposição hormonal, né? De nós 4. Pois é, Tina. Quero que você fale da sua experiência. Pois é, eu nunca fiz, gente. Me arrependo, tá? Me arrependo. Esse negócio da testosterona, eu comecei a reposição e tal, mas aí quando a médica aqui no Canadá, né, me deu um pouco de testosterona, bem pouquinho, Larissa, agora tu me disse se eu tô louca ou se pode ser, tá? Porque eu fiquei numa brabeza que eu fui me dar conta que eu tava fora, assim, da minha normalidade, que eu não sou uma pessoa que faço barraco, herói, assim. Quando eu quase me avancei no professor de matemática dos meus filhos. Que isso, Tina? Ô, gente, eu não posso amar isso. Eu tenho medo de ficar brava. Eu tinha TPMs horríveis, gente.
Eu nunca tive, Andréia. Então, também pra mim, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Porque o Marcelo falou assim, calma, ele nem falou isso. E eu falei, comecei a brigar com o Marcelo. Mas eu comecei a ficar com o pescoço, com as veias pra fora. Quase me avancei naquele homem. E aí, quando eu cheguei em casa, eu pensei, não, pensar um pouquinho. O que tá de diferente? Porque eu não sou assim. Aí eu me dei conta, putz, eu tô fazendo reposição de testosterona. É a única coisa que mudou. Aí eu liguei pra minha médica. Ela falou, pode ser. E também, vê se é isso, Larissa, que o meu estrogênio, ela tava aumentando a dose. Então, o estrogênio também converte em testosterona, não tem isso? Não, foi a testosterona mesmo. Então, uma das coisas que acontece no climatério e na menopausa é a irritabilidade pelo próprio climatério e menopausa. Isso é uma coisa que é um dos sinais mesmo, é uma das coisas que a gente pergunta pra paciente, como é que anda o humor? Porque a irritabilidade aumenta mesmo nesse período, sabe? E pode ser pela perimenopausa, menopausa é um sintoma disso, e pode sim ser pela testosterona, né? Porque atacada na progesterona, no estrogênio, foi isso, sabe? E claro, daí retiramos, né? A médica falou, não, retira. E eu fiquei mal de novo e nunca mais impliquei com aquele homem, porque coitado, era querido, sabe? Aí você tirou a testosterona, Tina? Você tirou? Tirei, guria. Eu falei, eu prefiro não ter testosterona. E eu nem sei por que eu botei também, porque também a gente fala de libido, né, guria? Esse casamento de 20 e tantos anos é diferente. Vamos começar. Claro. Não é bem assim, libido, né? As pessoas que se separam e casam de novo dizem que a libido volta, ou, né, quando é um casamento longo, que às vezes tem que dar uma melhorada no esquema. Então, acho que a libido pra mim, pelo menos, que já tô repondo há 3 anos, não acho que mudou grande coisa, nem pra ruim, nem pra bom. Então, a libido eu acho que influencia, pelo menos pra mim, mas não achei, assim, que a reposição. Eu noto que quando eu tô, assim, com a reposição de progesterona, que eu faço 30 dias, né, corrido o estrogênio e 15 dias a progesterona, eu fico mais emotiva, mais chorona, sabe? Eu sei que aquilo ali é da progesterona, assim, que é quando eu tô... Mas também, quando eu era mais nova, também era assim. Mas pra mim foi uma libertação, guria. Barbaridade. Você sente que tá mais... O emocional tá mais instável com a progesterona? Não instável de ruim, eu fico mais tranquila, eu durmo melhor, mas assim, eu choro muito mais fácil. Eu choro muito mais fácil em filme, em música, sabe? Aí eu vejo que eu tô emotiva, mas grávida eu também fiquei assim, sabe? Super emotiva. Nossa, grávida eu chorava com tudo, até com novela das 7, gente. Não, pois é. Quando eu chorei numa comédia romântica lenta da Sandra Bullock com aquele cara do Deadpool, eu falei, nossa, eu tô grávida, não é possível, que a comédia era muito lenta. Eu falei, eu tenho certeza que eu estou grávida. Nossa, gente, pois eu chorava com novela das 7, gente. Cláudia Raia com Edson Celular. Nossa, sério? Essa novela era Maria antiga. Escandalosa. Eu tava grávida. Gente, isso, eu fui mãe aos 19 anos. É verdade. Só que eu tava grávida aos 18. Aí... Nossa, Maria E aí Escandalosa. eu chorava com a Maria Escandalosa e o Edson Celular. Era ridículo. Chora em comercial de plano de saúde, né? Tem hora que eu tô mal, tem hora que eu tô com a mulher, tem hora que eu tô doente, e tem hora que eu tô maravilhosa. Eu nunca fiz reposição hormonal, mas de verdade, gente, eu tinha TPMs monstruosas, assim. Eu virava um monstro. Eu ficava irritada no nível sai da minha frente. E era assim, naqueles 2 dias antes de menstruar. E aí, era tão sinistro, a Agatha tá de prova, que o meu marido, ele tinha um aplicativo no celular pra avisar ele quando eu estava na aplicativo do monstro. Na TPM. Porque se ele discordasse naquele período ali, era morte pra ele, entendeu? Então, ele tinha lá um aplicativo e quando eu chegava na época da minha TPM, ele ficava mansinho, não falava nada, concordava com tudo que eu falava. Porque, gente, mas eu ficava transtornada. Insuportável de eu não me aguentar. E isso foi a única coisa boa de eu parar de menstruar, né? Porque eu vivo na paz e não fico mais irritada. Em compensação, é isso, a insônia dá com pau, me sinto super cansada, já acordo cansada, esqueço tudo. Hoje em dia, gente, eu vejo uma série hoje, daqui a um mês eu nem lembro que eu assistia. Um negócio absurdo. Por que tu não fez a comissão, Andréia? Qual foi o motivo que tu não fez? Então, foi esse. Foi bem na época que eu tava entrando nesse período, né, parando de menstruar completamente, que 2 amigas muito próximas tiveram câncer de mama. E aí tinha aquela coisa de, os hormônios
hormônios, não sei o quê. E aí eu fiquei com medo. Porque o câncer delas era hormonal, né? E aí eu fiquei naquele pesadelo, porque todo mundo falava, isso foi o quê? 8 anos atrás. Então as pessoas ainda falavam há 8 anos atrás que podia, né, contribuir pra você ter um câncer de mama, não sei o quê. E eu fiquei com medo e não fiz reposição. Só que aos 42, 43, 44, não tava pesando não fazer reposição. Mas agora aos 50, eu sinto que foi um erro muito grande. E eu queria saber se ainda dá tempo de eu correr atrás desse prejuízo, porque eu tô sentindo, entendeu? As sequelas de ter Então, doutora, ainda dá negado tempo? isso. Dá. O que a gente fala hoje sobre um conceito de janela de oportunidade? Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Sim. A janela de oportunidade é que você comece uma terapia hormonal até os 60 anos ou até 10 anos da data da menopausa dessa paciente. Então, se você entrou na menopausa com 42 e você tá com 50, Vou fazer 51. você tá dentro da janela de oportunidade. Tá faltando. Olha aí, André, você tá na janela. Você tá na janela, Andréia. Mas até quando faz a reposição? Então, essa é uma ótima pergunta. Porque, assim, hoje em dia a gente não tem, na literatura, uma data estabelecida pra gente suspender a terapia hormonal. Então, a gente sempre conversa com o paciente. Olha, a gente vai tomar até a próxima consulta. A gente vê como é que tá a paciente, se todos os exames estão em dia, tá tudo normal, a paciente tá bem, tá indo tudo tranquilo com a terapia hormonal, pode se manter a terapia hormonal. Não, mas eu quero suspender, acho que tá bom já, vamos tentar suspender. Então a gente tenta tirar. Tiramos, voltaram os sintomas, a paciente não tá se sentindo bem, não tá legal, ou algum exame piorou, por exemplo, né, densitometria óssea, que é uma coisa que a gente perde muita massa óssea no climatério e na menopausa. Larissa, desculpa me interromper, mas pra que parar? Por Então, que o tem pacientes que exemplo, querem parar, por exemplo. Tá. Exato, não quer continuar usando gel, não quer usar mais a progesterona. Ou, por exemplo, assim, uma paciente que já usa há muito tempo, na teoria, a gente pode ter um acúmulo dos riscos, né, de se fazer a terapia hormonal, né, que é esse pequeno risco do câncer de mama. Ele está associado também a um tempo muito prolongado que você use, mas também está associado a você começar muito tarde o fato do problema cardiovascular. Então, a gente fica sempre pensando em qual é o melhor momento. E o melhor momento é essa janela de oportunidade. Em um dos meus 6 eu tenho nódulos. Então isso não são cancerígenos, mas aí isso já dava um medinho a mais, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. As suas amigas que tiveram câncer de mama, elas estavam fazendo terapia hormonal? Não. Pois é, aí ó. Não tava. Eram jovens, né? Mas é que como o câncer dela foi hormonal, eu fiquei nesse, sabe? E aí depois vim ter mais pessoas ao meu redor, porque assim, hoje em dia é impossível, é quase impossível você não conhecer uma pessoa que teve um câncer de mama, né? O negócio é assim, é muito comum, né? Mas sempre foi, guria, sempre foi. Muita gente sempre teve. Pois é, mas aí eu fiquei naquela coisa, né? Que eu, até então, o que chegava pra mim era, perigoso, hein? Pode dar câncer, não sei o quê. E aí quando eu vi amigas com câncer que era hormonal, tanto que elas tiveram que tomar remédio pra não ovular mais e não ter hormônios no corpo, isso tudo me deixou ainda, sabe, com mais medo ainda. Foi só por medo que eu não fiz. Aí, hoje em dia... Ai, guria, tu foi médico ruim, então, que não sabia muita coisa. Porque os médicos, desculpa falar, né, Larissa? Mas muitos médicos não são atualizados disso. Não, a médica nem falava disso. O que acontece? Os médicos mais antigos, né, eles viveram um terrorismo muito grande, porque era a informação que eles tinham na época. Então, realmente, eles ficaram, assim, traumatizados também, né? Foi assim que eles aprenderam, né, que eles foram ensinados. Então, é difícil essa pessoa se desvencilhar desse medo, sabe? Acho que talvez seja isso que aconteça, sabe? Não, e eu vou te dizer, na ginecologista na época, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu fiz uns exames lá de sangue, e ela falou assim, engraçado, no seu exame de sangue, pra mim aqui, consta que você já tá na pré-menopausa, mas você tá muito nova. Ela desconsiderou, falou que foi o erro do exame. Ela falou, não, você não tá ainda, você é muito nova, mas eu já estava. Então, o ideal seria ter repetido o exame pra ver se realmente era aquilo, né? Pois é. Não. Gente, que loucura. Exato, foi. Na época ela falou, não, muito nova, isso aqui tá errado. E você já tinha sintoma? Eu já tinha. O diagnóstico da perimenopausa, ele não é por exame. Não é por exame. Ele é por sintoma, né? Ele é um diagnóstico clínico. Eu não posso descartar que a paciente esteja na perimenopausa porque ela me traz um exame normal. Mas isso é muito confuso, né? Na cabeça das pessoas. Então, mas eu não sabia que eu estava. Eu achava que os calorões era normal, sei lá. Eu não sabia que eu tava então porque quer como dizer...
era muito nova e eu achava que menopausa era uma coisa que tava muito longe pra mim, aos 30 e poucos anos eu nem desconfiava que era isso. Ah, tu tinha calorão com 30 e poucos anos, Andréia? Tinha, amiga, porque 42 anos eu já não menstruava mais com 42. Ah, não, 42, não 30 e poucos, 40 e poucos. Com 42 eu parei de menstruar, mas os efeitos da pré-menopausa eu comecei a sentir com 36, 37. Nossa, cedo, né? Isso é bem cedo. O que a gente fala de idade, tá? Isso é uma coisa que gera muita dúvida, né? Quando a mulher para de menstruar antes dos 40 anos, a gente tá falando de insuficiência ovariana prematura. Isso é um diagnóstico de que provavelmente aconteceu alguma coisa que esse ovário não tá mais funcionando. A maioria dos casos é iatrogênica, que significa que o próprio médico causou, por exemplo, com uma radioterapia na pelve, que atacou o ovário, ou, por exemplo, uma cirurgia que retirou os ovários, ou, por exemplo, em outros casos, uma doença autoimune que atacou o próprio ovário. Então, geralmente tem alguma causa subjacente, que é a causa daquilo. Mas tem mulheres que simplesmente param de menstruar antes dos 40, porque assim foi, né? Geralmente tem a ver com a história familiar e a gente não consegue descobrir uma causa específica. Então, antes dos 40, o nome antes era menopausa precoce. A gente não usa mais esse termo, porque esse termo gerava estigma. Então, a gente fala de insuficiência ovariana prematura. Entre os 40 e os 45, aí realmente é uma menopausa que foi mais cedo que o normal. Então, a gente chama mesmo de menopausa precoce. O normal seria entre os 45 e os 54 anos, né? Que essa é a idade habitual. E depois dos 55, aí a gente tá falando da menopausa tardia. Então, quer dizer que os sintomas, você não precisa ter, pra diagnosticar perimenopausa, você não precisa de sintoma. É muito louco, é só tu dizer lá, por exemplo, tô me metendo aqui, desculpa, mas assim, por que eu comecei a fazer reposição? Por duas coisas, tá? Vocês vão achar engraçado, mas era horrível. Eu acordava todos os dias às 3 da manhã. Todos os dias. E tinha taquicardia. É o clássico, né, Larissa? E tinha taquicardia. Aí eu falava, pô, vou morrer, eu vou ter um treco, porque minha avó morreu com 49 na menopausa, teve um infarto, morreu, eu já começava a pirar. E aí eu achava que, assim, eu não tinha me dado conta. Eu achava que, sei lá, era o espírito que me acordava, sabe? Eu falei, o que será que é isso? Aí uma amiga, nossa, eu acordo todos os dias 3 da manhã, que também tava igual a minha. Eu falei, bom, então o espírito vai lá e depois vem aqui? Não, né? Então deve ser outra coisa. Aí eu comecei a ler, eu falei, acordar 3 da manhã. E eu vi que é uma das coisas mais comuns da pré-menopausa. Caramba, e pior que esse horário, eu também direto acordava. Gente... Mas eu menstruava, normal. Inclusive, eu menstruo até hoje. Então, e a minha mãe entrou com 55, sabe? E aí, por falar em ovário, né, Larissa? Eu fiz fertilização in vitro com 37 anos. E eu tive que parar a fertilização porque eu tinha mais de 40 óvulos. E aí, meu médico falou, meu Deus, eu nunca vi isso. E aí, eu me lembrei que a minha mãe me contava que as minhas tias árabes, elas ficavam grávidas com 46, 48 anos, escondiam ela em casa com vergonha que elas estavam grávidas, véia. É isso, gente, escondiam? Que horror! Então, claro que tem uma história, né, de ovário. A família da fertilidade. Olha, a família do... Nossa, seus ovários têm que ir pra estudo. Que isso? Já tá uma vacina pra fertilidade tardia. Mas então, essa que é boa pra fazer doação de óvulos. Eu fiz depois da fertilização. Então, assim, eu não tava parando de menstruar, não tava atrasado. Eu tinha ciclos de 26, 28, mas eu tinha essa insônia, eu tinha dor nas juntas, literalmente, no ombro. Meu ombro doía, meu joelho, eu falava, gente, eu faço academia, eu caminho, eu sou ativa, meu peso é legal. Então não tinha aquela razão, sabe? Aí um dia, no meio dessa confusão toda, eu tinha 49 anos, eu tenho 52, eu tava dormindo e aí eu acordei no meio da noite, mas o meu peito, assim, minha cabeça tava com água, que eu pensei, meu Deus, quem que atirou um copo na minha cabeça? Será que os guris vieram aqui, caiu o copo de água, que eu tenho um copo de água lá na minha cama? Eu falei, não, o copo tá cheio. Tá, passou. No dia seguinte igual. Eu falei, não. Aí eu liguei pra minha médica, ela me começou a reposição e em uma semana, nunca mais acordei às 3 da manhã e nunca mais tive calorão e nunca mais me doeu o ombro. Então, quer dizer, não é coincidência. Não é. Pois é. É literalmente ciência. E a minha dose é super baixa, é a mesma. E aí agora o Canadá dá, né, é gratuito no sistema público de saúde, hormônio até sempre. Então é algo que é muito falado aqui, que assim, tá com sintoma, começa. E aí a questão de câncer de mama, a médica que falou que eles só proíbem de fazer reposição se tu já teve um câncer. Se
Se é tua mãe, se é tua irmã, tua avó, não importa, eles não querem nem saber. É só se tu teve. Pois é. Ah, entendi. Exatamente. É isso mesmo, tá? Tá corretíssimo. Pois é, gente, então eu não sabia disso. Você vai chegar no médico e vai dizer se você tá tendo algum sintoma. Então não vai aparecer no exame mas de os sangue. sintomas também variam, né? Por exemplo, Um médico bom, gurias, uma médica boa. tem gente que fica mais irritado que o normal. No meu caso, não foi isso, mas eu tinha os calorões, acordar de madrugada, me sentir cansada. Então, Só que gente, agora é muito pior, gente. Quanto mais a idade vem, eu acho que, não os calorões, mas o cansaço, a cabeça não funcionar direito, essas coisas, eu sinto piorar. E aí começa as dores também, né? Dor no ombro, dor no joelho, dor no celular, começa. Quanto mais você avança no climatério, mais perto da menopausa você fica, menor é a quantidade de estrogênio. Então, os sintomas, eles ficam mais aparentes mesmo. Por isso que algumas mulheres, elas deixam de procurar o ginecologista, porque ela só vai procurar quando vem o calor, né? E não é todo mundo que tem calor. Tem muita gente que só tem os outros sintomas e o calor não aparece. E aí ela vai no ortopedista porque tá com dor articular, aí ela vai no psiquiatra porque tá irritada, aí ela vai no médico do sono porque ela tá com insônia, e ela não junta as pecinhas pra perceber que aquilo ali é o climatério, porque não veio o calor. Exato. Exatamente. Eu tive poucos calores, foi o que eu me liguei, mas tem gente que tem calor. E outra coisa, né, gurias, vamos causar um pouco aqui, né? Tem muito também essa coisa do nosso mundo patriarcal, que é assim, ó, é assim mesmo, sofre agora, depois melhora. Então, assim, são conselhos péssimos, que vêm também de mulheres mais velhas, que não tiveram oportunidade de ter, né, uma reposição. A ciência foi estudar isso agora, e até ter muitas questões também de interesses medicamentosos, porque também circula muita grana, né, em hormônios e tal. Só que, assim, é uma conquista da mulher ter uma reposição hormonal aprovada. Com certeza. Então, a gente tem que aproveitar isso, porque realmente a gente não é porque a gente tá ficando mais velha e não é mais reprodutiva que a gente não tem valor e espaço na sociedade. Exato, gente, não. Imagina. Exatamente. A guria tá irritada porque tá de TPM. Homem também é super irritado o mês inteiro e ninguém fala nada. Ou seja, essa coisa de estar irritada, entende? É um lance que, assim, tem uma ciência por trás hoje estudando a gente, desvalidando, invalidando, aliás, estudos mal feitos, que também foram poucos, né, Larissa? Naquela época dos anos 90, sei lá, era só esse grande estudo, né? Não fizeram outro depois pra ver nas mulheres certas. E, aliás, Larissa, quando é que começou a ter estudo realmente, assim, confiável? Olha, os estudos que apareceram depois, desde todo esse tempo teve estudo. Mas, assim, os estudos maiores, assim, eu acho que eles devem ter uns 7, 8 anos, por aí. Pouquíssimo tempo, gente do céu. Você vê, gente, agora... Aí, tá saindo os resultados agora, entendeu? Pois é. Por isso que eu passei esse tempo todo aí negando de Não, fazer. se fossem os homens com a menopausa, ia ser... já os teria estudos, 100 anos, teriam mais 300 100 anos. milhões de estudos, análises. Gente, se fossem homens que entrassem na menopausa, já teria tratamento há milhões de anos atrás. E ninguém estaria falando. É um direito da mulher, reposição, sério. Gente, vocês não veem quantos estudos foram feitos de medicamentos sem as mulheres, só anos depois, incluindo as mulheres nos estudos. Quer dizer... Sim, com certeza. Sabe, sempre foi assim. Porque assim, eu ainda menstruo, mas não vem todo mês, assim, sabe? Pula. Começa assim, começa a falhar. Aí pula um pouquinho. Eu volta e meia achava que eu tava grávida, era um desespero, lembra? Pois é. Eu via, acho que eu tô grávida, 2 meses que não desce, não sei o quê, começa a falhar. Agora com 46 eu já sei que não é gravidez, né? Que é só realmente velhice, né? Então eu já não fico assustada, porque eu falo... Olha, é possível, tá? É possível, né? Eu sempre falo isso pra paciente. Olha, a gente vai fazer a terapia hormonal, mas assim, com essa terapia hormonal clássica, eu não posso garantir que você não engravida, tá bem? Eu sempre explico isso, né, pra paciente. Eu não tenho como garantir que você não vai engravidar. A não ser que com a terapia hormonal, a gente escolha um dos hormônios pra ser o hormônio que também será contraceptivo. Porque é possível. Por exemplo, Dilmirena. Dilmirena é contraceptivo e também funciona na terapia hormonal. A gente tem, por exemplo, hormônios, né, progestágenos, por exemplo, drospirinona, que ela é uma terapia hormonal e ela também é contraceptiva. A gente tem algumas pílulas que são naturais hoje em dia, que são combinadas também, que também são reposição hormonal e contraceptivas.
Então, ou a gente escolhe uma dessas opções e você realmente tira a chance de gestação, ou a gente vive com essa possibilidade e não será um grande problema se vier, né? E a paciente escolhe, né? Gente, que loucura, porque aí você aumenta a chance de engravidar, né? Caramba. Com a terapia hormonal? Você não tem... Não, é que continua um óvulo podendo amadurecer, né? Tipo, os últimos. Não, é contraceptivo, Agatha. O contraceptivo eu retiro essa possibilidade, né? Se você toma um contraceptivo que pode fazer ao mesmo tempo uma reposição hormonal, você tá safe. Agora, se você só fizer a reposição hormonal e não tomar um contraceptivo, não garante que você não vai engravidar, entendeu? Exatamente. Agora entendi. Porque, por exemplo, eu só tenho esses, né? A menstruação já tá um pouquinho irregular. E eu não tenho calorão, mas eu percebi que eu não associava também. Não é que eu tenha calorão, mas às vezes, várias vezes no dia, de repente a minha orelha fica vermelha e a bochecha vermelha. E depois some. Eu achava que calorão era uma coisa que estivesse pegando fogo, Mas sabe? o meu Fogo era do pegando inferno. fogo, ainda é. Vem pela nuca, assim, minha nuca pega fogo. E aí eu sinto um calorzinho na nuca, mas não é muito forte, sabe? Então já é o fogacho, né? Já é, mas a... Gente, isso é muito particular. Tem paciente minha que conta que ela só tem um calor no pé insuportável. Olha que loucura. Olha só, calor no pé. O meu é na nuca. É muito particular, então isso pode ser valorizado, sim, com certeza. Olha, eu fico assim, do nada, a bochecha vermelha, a orelha vermelha, a nuca um pouquinho, se eu tiver encostada no sofá, realmente parece que tá um calor ali, sabe? Aí depois some. Eu também já A ouvi orelha vermelha, minha avó falava que era alguém que tava falando mal, hein? uma coitada da avó devia estar... Alguém que tá falando mal. Porra, eu tava perdida, gente, porque toda hora. Toda hora alguém tá falando mal de mim. Porque toda hora fica. Mas é muito sutil, não é nada assim, sabe? Meu Deus, que fogo, que horror. Mas, Agatha, você foi uma privilegiada, uma pessoa que menstruou a vida inteira, nunca teve uma cólica menstrual. Ela não sabe eu não sei o que é cólica uma menstrual. cólica menstrual. Não dá vontade de socar, gente? Também quase nunca tive. Nossa, Olha aí, gente, mais eu uma pra tinha socar. horríveis, assim, horríveis. Nossa, eu acho que eu só tive depois da gravidez de gêmeos, porque eu não me lembro de ter cólica também, mas amigas tinham, eu não tinha. Não me lembro de ter. Eu não tive, nunca tinha tive. muito. E aí todo mundo falava assim, depois que tiver filho, não tem mais cólica. Eu falei, pelo menos isso, né? Já que eu fui mãe nova, não vou... Mentira, continuou com as cólicas lá. Que horror, né, gente? Foi um horror. Eu nunca tive. Gente. Eu tinha que tomar remédio forte, tá? Porque doía pra caramba. E se a cólica fosse no homem, a gente já teria tratamentos milagrosos. Ai, mulher. Já. Nossa! Já teria. Que coisa, né? Uma tecnologia de ponta. É outra coisa que a gente foi ensinada a aturar, né? No discurso. Sim. E sabe que uma coisa que eu me lembro que uma vez assim, meu pai casou de novo, né? E a mulher dele ficou grávida com 40 e poucos anos. Mas aí foi daquela pílula de farinha lá, daquele lote, não sei se vocês lembram, faz muitos anos, faz 30 anos. Eu lembro. Nossa, lembra da pílula de farinha? Ela não guardou, mas foi, o médico até dela falou se ela tivesse guardado a caixinha, enfim. Mas aí ela não teve muito leite, eu me lembro de as pessoas irem lá e eu não sei quem que foi que falou, mas é assim mesmo, vaca velha não dá leite. Nossa. Gente, eu fiquei tão chocada, porque aí, né, gurias, e aí eu entro até num assunto aqui que é o meu, que é, a gente também tá vivendo um mundo que o etarismo tá virando uma coisa que não é mais pra ser preconceituoso, né? Porque assim, se a mulher com o tempo também consegue se desenvolver como quando ela era, não jovem, mas assim, se ela consegue também ter uma vida sem os marcos, né, da menopausa horrenda, então também a gente vive mais, é mais útil, entre aspas também, porque não é que a gente não seja. Então assim, tem muitas questões que vêm com isso. E aí a questão, né, que eu vejo muito em pacientes, que é que o corpo muda, né, até porque o estrogênio baixo, ele faz a insulina ficar mais sensível, então aí também se tem mais fome de doce para regular a glicose, o fígado também tem que produzir mais. Então, muita coisa acontece, né, tem a questão também. Mas assim, a gente não vai ter o mesmo corpo de 20 anos com 50. Então, tem coisas também que a gente vai acreditar, que nem assim, o cara fica barrigudo de chope, fica grávido anos, e tudo bem. A mulher fica uma gordurinha fora do lugar, meu Deus, a menopausa, que horror, tô gorda, tô feia. Então, assim, a gente vive um mundo etarista, gordofóbico e obesogênico, que são três coisas que não podem estar juntas. É verdade. É uma cobrança irreal, né, das mulheres, pra elas não envelhecerem, né? Exato. Eu tenho uma filha de 16 anos, né, que lê muito sobre feminismo, sobre direitos iguais, assim, e tal. E aí a gente tava falando esses dias sobre algumas mulheres famosas, né, que eu nem quero dar o nome porque eu gosto muito, mas que, assim, a gente também vê as mulheres da nossa idade, até mais velhas, na menopausa, completamente cheia de procedimentos. Cada um tem jeito de fazer o que quiser. Mas seria tão legal ver, por exemplo, a Madonna sem nada
nada na cara, assim como a Fernanda Montenegro, que foi uma das únicas atrizes que não fez plástica, que não botou nada, porque seria tão legal também poder envelhecer todo mundo junto, sabe? Eu gosto de fazer meus lasers, eu gosto de fazer, mas assim, né, um laser e tirar mancha, mas fico pensando, até quando que a gente vai ter que fingir que a gente não envelhece? Não, e não é todo mundo que tem acesso a essas coisas, né, Tina? Então não, eu acho fica um mundo meio... Além de etarista, fica com essa questão social, né? Não é todo mundo que tem acesso a tratamentos. Então quem não tem vai envelhecer e vai sofrer mais etarismo. Não, e hoje é como se fosse, assim, um horror, né? Assim, você vê isso nas atrizes, a cobrança, né? Acho que não fazem. Meu Deus, como está envelhecendo mal, não sei o quê. Tipo assim, não, ela optou por não fazer. Ela optou por envelhecer naturalmente, sabe? Sim, eu tenho vontade de ver minhas ídolas, assim, ídolas ou ídolas? Ídolas, né? Ídolas. Sem, assim, envelhecer, sabe? Por exemplo, eu ainda pinto meu cabelo, não tenho muito branco, mas tenho. Esse dia eu tive uma super questão com a minha mãe, ficamos discutindo horas, que ela falou assim, ai, como o Marcelo tá bonito, grisalho. E eu falei, mãe, mas se eu fico grisalho, tu vai achar bonito? Ai, minha filha, mas aqui, homem grisalho. Eu falei, ai, mãe, pelo amor de Deus. Já tive um treco com ela, ficando 2 horas conversando. Isso aí é uma parada que foi construída há tantos séculos na nossa cabeça, que não tem como, gente. A gente tá contaminado já. Mas então, tem a gente não consegue se achar bonita grisalha, entendeu? Eu tenho cabelo branco e eu pinto. Hoje a gente tá competindo com a IA, fazendo as mulheres perfeitas. Não tem como, gente. Exato. Exatamente. O que a gente vê nas redes sociais, essa cobrança desse universo wellness agora, que, meu Deus do céu. É verdade. A mulher, exatamente. A mulher tem que correr, tem que nadar, tem que pedalar, tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, ainda tem que estar linda, né? Tem que ser toda perfeita, toda maravilhosa, ainda tem que dar no couro à noite, né? E sabe que eu tenho feito cada vez mais lavagem cerebral nas minhas pacientes, que quando vai, porque eu engordei aqui, eu falei assim, ó, se a tua cintura tá 80, tá ótimo. Ai, não, porque eu queria mesmo. Não, aí é contigo. Eu só te ajudo, mas até 80 eu quero te levar, porque é uma cintura mais saudável, segundo o OMS, entre 80 e 88 é risco, tem que cuidar. Então, assim, agora, eu já cansei de dizer que eu não tinha horário, quando a pessoa diz, tem 2 quilos pra perder, não quer dizer que essa pessoa não precisa de ajuda, tem outro profissional, outra profissional pra cuidar, mas eu já não consigo mais cuidar, estimular esse tipo de coisa. Então, quando eu não uso mais o peso e uso as medidas, as roupas, né, eu me sinto ajudando muito mais pessoas, pelo que eu acredito hoje, do que o negócio do peso, que esse peso é um negócio que, meu Deus do céu, quebrar todas as balanças, explodir as balanças do mundo. É porque você se preocupa com a saúde, não com o peso. Se você tá num peso saudável... porque também agora com a questão do Ozempic e tal, tem gente que vai perder 4 quilos e toma Ozempic, 3 quilos toma Ozempic. Estão ficando muito magras, sem massa muscular, aí gera um outro problema. Andréia, Agatha, o músculo, ele pesa 3 vezes mais por centímetro cúbico do que a gordura. Então, quando a pessoa vê na balança mais leve, não necessariamente ela tá mais magra. E a menopausa a gente perde músculo. Existe uma coisa chamada síndrome músculo-esquelética da menopausa. Então, realmente, no músculo, nos ossos, tem receptores de estrogênio. Quando a mulher perde o estrogênio, ela perde massa magra. E muitas dessas pacientes se percebem mais, assim, flacidez, né? E ganho de peso, principalmente abdominal. E essa cobrança de estar sempre no melhor corpo possível é difícil, porque a pessoa tá sempre remando contra a maré e às vezes não consegue ajuda também nesse aspecto, né? É sempre aquela cobrança, não, mas você tem que comer menos e se exercitar mais. Que as ajudas às vezes são surreais, porque os objetivos, dependendo da época da tua vida, e aí não é nem pra quem tá na menopausa, tem vezes que tu não consegue fazer alguma coisa, tem um filho pequeno, vira à noite, não pode ir pra academia, tá trabalhando no emprego novo, não consegue malhar, então assim, tem muita coisa que muda nas fases da vida, inclusive na menopausa. E a perda de massa magra, assim, eu atendo muita gente nova também. Tem uma gurizada que também não se mexe, também perde massa magra, não perde, talvez não perca tanto, né, porque se começar a malhar, recupera, mas assim, tá geral a coisa da fome hedônica, né, que hoje já se sabe, que é essa fome de recompensa. Então a gente tá juntando um monte de coisa que é resolver por partes, e a reposição hormonal, pelo que eu vejo de pacientes minhas que começam, e não só por mim, é que quando regula o estrogênio, e vê se eu tô certa, Larissa, a fome maluca de carboidrato, ela começa a diminuir também. Não quer dizer que a pessoa vai emagrecer porque tá aplicando estrogênio, lógico que não, né? Mas começa a diminuir aquela compulsão, principalmente no final do dia, do jantar, que é onde ferra tudo, né? As pessoas não engordam no café da manhã, eles engordam no final do dia do jantar. E a reposição hormonal ajuda muito nisso. Claro, né? Bem orientada, as pessoas estão a fim de resolver, né? E não só de tomar remédio. Mas pra mim foi uma questão, assim, divisora de águas. Minha pele também, não
quer dizer que eu não poderia estar envelhecendo, mas eu notei que estrogênio e progesterona me deram uma textura de pele melhor. Pois é, eu queria saber, assim, exatamente isso. Os benefícios que podem surgir e os problemas, assim, a diferença de não fazer reposição e fazendo, né? Pra gente ver se as pessoas se identificam, às vezes, né, com o que a gente fala aqui. É claro que quando a pessoa tem sintomas, né, calores, insônia, irritabilidade, ganho de peso, ressecamento da pele, ressecamento vaginal, incontinência urinária, os outros sintomas mais um pouco menos comuns, como dor articular, dor muscular, sensação de fadiga, cansaço, tudo isso melhora, lógico. Então a gente fala primeiro de uma melhora sintomática. Nossa, gente, eu preciso muito. Que é isso que a paciente geralmente busca. Preciso de tudo isso. Não, o André já tá aqui, tchac. Eu também, ó, já vou dando tchac aqui alguns. E a libido, né? A libido também melhora. Isso é uma verdade, né? A paciente que tá na menopausa, realmente a libido pode dar uma piorada. Então, quando a gente volta com um hormônio, o que a gente espera é que dê uma melhorada mesmo. Agora, outros benefícios que a gente tem, que são importantíssimos, é a proteção cardiovascular. O estrogênio, ele é como se fosse um lubrificante das nossas veias, das nossas artérias. Ele é protetor do coração. Então, as mulheres que fazem terapia hormonal e começam dentro da janela de oportunidade, elas infartam menos e tem menos AVC. Nossa, olha aí, Opa! gente. Hoje em dia, a gente sabe que o que mais mata a mulher em 2026 não é o câncer de mama, é a doença cardiovascular. Ela é a primeira causa de mortalidade feminina. E a gente protege isso com a terapia hormonal. Então essa é a primeira coisa, assim, que é importantíssima. Outra coisa que é muito importante, que é um benefício extra e que tem indicação de se usar, é nas pacientes que têm perda de massa óssea. Então a terapia hormonal, ela protege o osso de você ter osteoporose. Osteoporose, a gente fala pouco sobre ela e ela é, assim, muito importante. Porque com 80 anos, a senhorinha que cair no tapete de casa, se ela tiver osteoporose, ela quebra o fêmur. E fratura de fêmur é uma das causas que mais hospitaliza os idosos. E as mulheres perdem muita massa óssea por causa da queda de estrogênio. Então, ele faz esse, né, que é preservar a massa óssea até a idade avançada. Preservar também a massa muscular, também é importantíssimo, porque quem tem força no músculo não tropeça no tapete, não cai, não quebra, não hospitaliza. Verdade. Outra coisa que é um benefício muito importante é a parte cognitiva. As mulheres que fazem terapia hormonal, elas têm 30% menos chance de ter Alzheimer. Então, esse brain fog, né, essa névoa mental, não é que ela vira Alzheimer, mas a gente consegue segurar muito ela, né, com a terapia hormonal. Porque lá dentro do cérebro tem receptores de estrogênio. Então, é um benefício, assim, muito claro que a gente tem, que reduz muito a chance de ter demência no futuro. Então, importantíssimo. Gente, só vantagem, eu tô pelo amor de Deus. 100% convencida. Eu quero começar amanhã. Eu tô 100% convencida. Eu não preciso de mais nada. Gente, eu já tô marcada com o ginecologista daqui a alguns dias, eu marquei e já vou falar com ele. Olha aqui, ó. Eu vou fazer todos os meus exames agora, acabei de ir no médico. Vou fazer mamografia, exame de sangue, tudo agora. E já vou decidida, por favor. É agora ou nunca, eu tô na janela. Pois é, eu vou falar com ele. Mas, gurias, não era nem pra pedir, por favor. É isso que eu falo. É uma coisa, amiga, que hoje em dia eu percebo isso. Nenhum médico fala, você está fazendo, você quer fazer. Nunca perguntou. A Larissa deve falar. Larissa, para a Larissa. Pois é. A minha amostra é muito viciada, né, gente? As pessoas já vêm comigo pensando nisso, porque elas Ainda sabem bem que tu existe, Larissa. Ainda bem que tu existe. Ainda bem, Larissa. Pois porque é, a maioria nem comenta. Eu tô nem falando de ginecologista. Quando eu vou fazer um check-up, por exemplo, com um clínico geral, entendeu? Porque aqui nos Estados Unidos você faz primeiro por um primary doctor, né? Então você vai num clínico geral, ele manda os exames, aí qualquer alteração ele vai te encaminhando, Aí claro que o ginecologista tem que ir todo ano fazer, né, os preventivos, etc. Inclusive, ano passado, aqui nos Estados Unidos, eu fui na médica dizendo que eu queria fazer reposição hormonal e ela falou que não era legal eu fazer, juro pra você. Ai, gente, uma mulher faz isso. Já que eu estava tomando Ozempic pra emagrecer. Eita! Ela, eu não vou saber o que é reação do quê. Aí não deixou. E eu falei, então eu prefiro largar, porcaria. Mentira que eu não prefiro. Mas eu falei, então eu prefiro. Mas, gente, é só fazer transdérmico. Pois é. Aí eu fiquei chateada
chateadíssima, entendeu? Mas esse ano agora eu não quero saber. Eu vou atrás da médica que vai me dar. Você tem que implorar aqui. Eu não sei como tá isso no Brasil, mas aqui tem que implorar pra você fazer. O meu clínico falou, vamos ver seu exame de sangue primeiro. Não, isso é óbvio, né? Porque ele precisa saber. Porque como é que ele vai fazer reposição se ele não tem Exato, ele falou, dados? vamos ver os seus exames de sangue primeiro. Não, ele tá certíssimo. É que como eu não fiz o exame, que eu sou péssima, aí, né, não pude voltar lá. Então eu vou ter que fazer o exame. Mas precisa, Larissa, ver os exames primeiro ou pelo sintoma já pode repor? Aqui é pelo sintoma. Sim, pelo sintoma é suficiente para você ter uma indicação. Mas é bom você ter os exames para você saber se a paciente não tem uma contraindicação. Por exemplo, quando eu peço os exames para as minhas pacientes, eu sempre aproveito para pedir as outras coisas da rotina. Por exemplo, eu peço todo o perfil lipídico para ver como é que anda esse colesterol, porque o colesterol sobe muito na menopausa. Ah, o meu subiu. Então eu posso ter que associar antes de repor, né? Antes de repor, né, Larissa? Depois melhora, sim. Depois melhora. Eu peço toda a parte do perfil lipídico, colesterol, tudo. Peço também hemoglobina glicada pra ver como é que tá a glicose no sangue. E também eu peço os marcadores hepáticos, porque quem tem uma doença hepática de TGP, né? Importante, né? Uma doença de fígado, às vezes tem contraindicação de fazer terapia hormonal. É uma das contraindicações, a gente tem uma doença hepática. Então eu peço pra descartar que tem alguma coisa. Claro que se a pessoa não tem nada, nunca teve nada, a chance de vir alguma coisa é muito baixa. Outras coisas que são importantes da gente ver antes de começar a terapia hormonal. A mamografia e o ultrassom de mama. Isso é importante. Por quê? É importante eu saber que essa mulher não tem um câncer de mama inicial. Porque se ela já tem o câncer e eu der o hormônio, aí eu tô fazendo mal pra ela. Porque eu tô alimentando o câncer. Se ela tem um exame normal, não tem nada, eu não estou criando um novo câncer. Entendeu? Claro, Sim. claro. Por isso tem que fazer os exames mesmo. Eu vou fazer tudo, mamografia, tudo, eu já vou, mas, cara, eu vou decidida. Eu não quero saber se eu tô tomando isso, eu tô tomando aquilo, eu quero fazer. Um livro muito legal que fala sobre isso, que ele ensina a mulher a chegar preparada no médico pra discutir sobre isso. Eu tenho esse livro, é maravilhoso. O nome do livro é A Nova Menopausa. The New Menopause, gurias, da Mary... Como é que é o nome dela? Mary Claire. Tá do meu lado aqui. Nossa, já vou comprar. É meu livro de cabeceira. E ela descreve, né, Larissa, não sei quantos mil sintomas. Tem um ali que eu me identifiquei, coceira na orelha. Eu tinha muito isso, e ali tá escrito que ela também identificou nas pacientes. Tem até uma parte no final, gurias, que é pra tu destacar e levar pro médico. Que isso? Olha, gente. vou fazer. Olha, gente, que beleza. Gente, a minha orelha. E olha aí o negócio da coceira. Tem coceira na orelha? Não, mas é coceira dentro, assim, sabe? Eu tenho, mas eu... Coceira na orelha e zumbido. Zumbido também acontece, sabia? Nossa, eu tenho tudo, gente. O Eu vou zumbido... gabaritar esse livro. Nossa, gente, o meu zumbido começou há uns anos atrás, vamos botar aí uns 5 anos atrás. E começou um zumbido. Será que é disso, gente? Pode ser, sim. Eu tenho um zumbido. E você achando que tinha sido chipada pelos alienígenas. Fui chipada, né? Meu Deus do céu, o que estão fazendo com a minha cabeça? Os alienígenas que roubaram o estrogênio. Pois é, os alienígenas roubaram meu estrogênio. Estão falando mal de mim, que a minha orelha tá quente. E eu não estava associando. Mas agora estou associando, gente. Gente, eu quero esse livro agora. É muito bom, Deus. Comprem, é muito bom. Nossa, vamos botar link aqui pra galera comprar. Vamos botar link. Porque, gente, isso é ótimo. A nova menopausa. Eu vou gabaritar esse livro, gente. Eu vou chegar com o questionário pronto lá no médico, ó. Gente. Isso aqui tudo, help. Agora, você pode ir fazendo e não precisa parar, então, se você não quiser. Eu quero continuar. Não temos uma data fixa pra parar, não. Isso não existe na literatura. Ainda bem. Ai, gente, eu tô feliz que eu tô dentro da janela. Eu vou me agarrar esse último ano de janela aí, que Andréia, eu tenho. Eu tenho o último ano de janela. Não, você tá jovem, né? Você é uma pessoa jovem. Eu vou resolver hoje. Mas é que eu menstruei já... Ano que vem faz 10 anos que eu não menstruo. Entendeu? Mas você não tem 60. Há 8 anos eu não menstruo, Agatha. Não, mas ela falou que também... Está na janela de oportunidade ainda, Andréia. Tá dentro da janela. Ainda tô. Tem 10 anos aí. Viu, Andréia?
ainda tá na janela. Eu tô na janela, gente. Ai, meu Deus. Eu acho que nem que eu não tivesse, eu ia fazer, sabia? Mas como eu tô, é mais urgente ainda. Sabe de uma coisa? Dá pra gente flexibilizar essa coisa da janela, né? Eu imagino que deve ter gente que vai escutar que talvez não se encaixe nessa janela. Algumas situações a gente pode até estender um pouco quando a paciente ainda tem muito sintoma, quer muito fazer. Nas pacientes que foram insuficiência ovariana prematura, né? Que entraram na menopausa antes dos 40, essas a gente tem uma indicação formal de fazer. Elas realmente não podem ficar sem terapia hormonal. Mas se a gente quiser fazer numa paciente que já passou um pouquinho da janela, mas é uma paciente saudável, não tem doença cardiovascular, nada estabelecido, não tem nenhuma contraindicação muito clara, a gente pode fazer um screening completo cardiovascular, né? Com um exame que se chama ou Doppler de carótida, ou pode fazer um score de cálcio coronariano pra ver se essa paciente realmente não tem nada cardiovascular. E se tiver tudo limpo, dá pra começar assim, às vezes, fora da janela. Se tiver um benefício claro, né? Lógico, a gente não vai fazer à toa, né? No caso das pessoas que não têm útero, tem que fazer, né? Ou não tem que fazer? Isso que eu fiquei na dúvida. Não existe essa obrigação de só porque ela não tem útero ela ter que fazer. Mas uma coisa importante, a menopausa, a parada da menstruação é uma coisa que pode acontecer por você ter retirado o útero. Mas se a pessoa que fez a cirurgia manteve o ovário, você ainda tá protegida, né? Você tem hormônio, tem estrogênio, progesterona. É a falência do ovário que causa toda a baixa hormonal, né? Mas quando você tira o útero, esses ovários, eles não meio que retraem, assim? Ficam menores ainda? Um pouco da vascularização do suprimento sanguíneo do ovário, ele vem pela artéria que liga o ovário no útero. Então ele perde um pouquinho de sangue. Mas geralmente a outra artéria que vem lá de cima da pelve e nutre o ovário, ela dá conta. Então o ovário segura bem. Mas dependendo de como foi a cirurgia, de quão calibrosa foi essa artéria que teve que ser amarrada, né? Aí sim, pode ser que piore um pouquinho assim a situação e a pessoa tenha sintomas mais cedo. Mas em geral, isso não muda tanto assim, não é tão dramático, sabe? E em relação à trombose, aumenta o risco ou isso também já caiu? Então, a trombose é uma questão bem específica. A trombose geralmente aumenta o risco muito pouco, tá? Quando a gente faz o estrogênio pela via oral. Quando a gente faz pela pele, a gente foge desse risco. Ah, que boa notícia. Aí isso é até uma boa informação, né? É. Eu tenho pavor de ter trombose. Eu também, porque quando eu fiz aquele teste genético, lá disse que, assim, não é que você vai ter, que existe um marcador lá que tem uma maior chance de ter. Coágulo, essas coisas. Aí já a gente sempre Olha, gente, eu tenho medo, sabia? Toda vez que eu entro no avião, eu acho que eu tô com trombose. André, Isso é fato. Eu ando o voo inteiro. Eu ando também. Eu sou insuportável no avião. Mas eu tem ando que andar. O tempo todo, eu não paro quieto, eu fico agacha, levanta, porque eu começo a achar que meus dedos estão dormentes, sei lá, eu não sei. Eu fico nervosa. Levanta, agacha. Aí eu chego André, quando eu vou pro Brasil, eu já chego no Brasil, já marco um exame pra ver se eu tô com trombose, faz aquela ressonância lá das veias da perna, o Doppler, juro que dá medo, né, marco, de ter um coágulo. Gente, vai que eu já tô com uma trombose antes de entrar no avião. porque pode ter Eu também tenho esse pânico de trombose. coágulo no cérebro, no pulmão, sei lá, né? Aí dá medo. O marido da Tina teve trombose novinho, no avião. Teve, super novo, mas... Que isso, gente, que horror. Teve. Teve início, né? Eu vou te dizer, o que aconteceu com o Matéria me deixou com mais medo ainda de trombose. Na verdade ele teve um início, mas quando ele foi fazer o ultrassom, o médico falou que tinha sido só um início, mas tinha revertido. Pode ser, Larissa? Tipo, já não tinha mais ali, só tava assim, um inchaço. Se tinha sinal de trombose recanalizada, é uma coisa. Agora, não ter nenhum sinal e ter só a vermelhidão, acho improvável, assim. Não, ele sentiu uma bola, foi fazer ultrassom, ficou super apavorado, e o médico falou que não era mais pra se preocupar, mas que tinha tido não sei se existe o termo mini trombose, mas tinha acontecido alguma coisa ali, mas não tinha mais nada. Pode ser? Eu não me lembro mais. Olha, geralmente isso só se foi uma tromboflebite, que é mais superficial, assim. Isso mesmo, tromboflebite, isso. Foi isso? Foi. Então tá. Isso é mais superficial, não é uma veia tão profunda. Bem superficial. Não precisa fazer anticoagulante, nem nada disso, na maioria dos casos. Aí você deixa quieto e traz as outras formas, né? Mas assim, esse negócio da ansiedade, a gente sempre imaginar uma coisa, ainda mais na saúde,
pra mim melhorou muito, minha opinião, minha vivência melhorou muito depois, principalmente da reposição hormonal. Nossa! Porque os distúrbios de humor, eles aparecem muito no climatério mesmo. É como se fosse uma TPM infinita. E a ansiedade também, o climatério é um gatilho pra quem já pode ter mais ansiedade mesmo. Sim, mas super. Vou falar uma coisa sobre isso da trombose, porque é uma coisa que todo mundo se preocupa, né? A gente tem uma associação muito grande com contraceptivos, que quem toma contraceptivo pode ter trombose, né? É importante a gente falar que a terapia hormonal, a dose de hormônio que tem nela é infinitamente menor do que um contraceptivo. Tá? Isso aí eu ouvi a Carolina Ferraz falando, que ela assim, claro que eu faço reposição, tomei pílula a vida inteira, qual é a diferença? A diferença é principalmente o tipo de hormônio, porque o hormônio que a gente tem nas pílulas mais comuns, assim, as pílulas mais antigas, geralmente é o etinil estradiol. Ele é diferente do estradiol natural e bioidêntico que a gente tem na reposição hormonal. O estradiol que a gente tem na reposição hormonal, ele é mais fisiológico. Então ele não é tão trombogênico quanto o etinil estradiol, é diferente, né? Porque é importante então a gente chegar pedindo pra ser reposição com hormônios bioidênticos, né? Eu acho que só tem isso hoje, Andréia. Só isso hoje. Que eu já tô apavorada. Eu nunca fiz, então... hoje em dia, então, não existe a opção de não ser bioidêntico. A gente tem sintético também ainda. A gente tem sintético? Tem. Eu tenho medo de alguém me passar um errado. Passar um errado, não. Eu quero um bioidêntico, eu não quero esse sintético horroroso. Mas tem sintéticos que são bons para algumas situações. Por exemplo, a paciente que tem muito sangramento. A paciente tem isso pode acontecer mesmo na menopausa, no climatério, né? Antes de entrar na menopausa, tem sangramento muito aumentado, muita cólica. E às vezes um bioidêntico não vai segurar. A gente precisa ir usar um sintético. Mas tem sintéticos hoje que são, assim, muito seguros, que não são iguais os antigos lá que se passavam há 20 anos atrás, né? Por exemplo, tem adesivo que tem estrogênio e progesterona juntos, né? É a única forma que a gente pode fazer a progesterona na pele, que é o adesivo. E o adesivo, a progesterona que tá nele não é bioidêntica, mas é super segura, entendeu? Então, dependendo da paciente, tem que saber escolher muito bem, porque às vezes ela pode se beneficiar de um sintético por um tempinho. Então, é muito relativo isso, sabe? Eu uso aquele estrogel 17 beta, pode ser, Larissa? Esse é estradiol bioidêntico. Estradiol, isso, bioidêntico, exatamente. Isso. E uma coisa importante, tem muito médico que empurra o bioidêntico como todos têm que vir da farmácia de manipulação. Isso não é verdade. A gente tem bioidêntico na farmácia comum, tranquilamente. Você vai lá, compra com a receita do médico, inclusive da farmácia comum. A gente tem certeza absoluta do que está dentro daquele frasco. Na farmácia de manipulação a gente não tem toda a certeza, porque o crivo ali da farmácia de manipulação, o que a gente tem de vigilância, é muito menor do que o que está numa prateleira de farmácia normal. E o que é esse bioidêntico? Eu queria entender o que é isso. O que é esse bioidêntico? O bioidêntico, é claro que ele é feito em laboratório, ele não é tirado de outra pessoa, mas a estrutura química é igual a que o nosso corpo produz. Tá. Então ele é mais fisiológico, certo? Ele é mais parecido com o nosso. Então ele causa menos colaterais, por exemplo. Nos estudos, né, que a gente tem, ele não aumentou em absolutamente nada o risco de câncer de mama. Então ele é, desse ponto de vista, ele é o mais seguro nesse aspecto. Mas o que o sintético geralmente aumenta é muito pouco. É geralmente mais ou menos 0,4%. Ai, gente, é nada isso. Mas o médico não vai passar sintético se tem o bioidêntico. Por que ele vai passar um sintético, né? Como ela falou, às vezes a pessoa se beneficia, né? Porque tá sangrando muito, tá com muita um caso específico, pra parar sangramento, sei lá o quê. Exato. Em alguns casos específicos, a paciente com endometriose que ainda tem muita cólica, não vai segurar com uma progesterona bioidêntica em alguns casos. Às vezes eu preciso usar um sintético para melhorar o sintoma dessa paciente. E o sintético é feito do quê? Se o bioidêntico é feito também de químicos? Não, tudo é feito de químicos, né? Então, qual é a diferença? Porque a estrutura química dele não é exatamente igual a que a gente produz. Só que ela ocupa os receptores de progesterona, por exemplo. Só que ele não é exatamente igual, entendeu? Mas como os dois são feitos, né, em laboratório e tal, a diferença é qual, então? É a estrutura química. O bioidêntico parece mais com o que o nosso corpo produz. O outro não. É idêntico no caso, né? Ele é idêntico. Assim, quando a gente pensa na química, né, lá da escola, lembra aqueles carboninhos que a gente junta tudo e aí
você vê aquela molécula daquele jeito, Sim. Sim. montada, a bioidêntica, se você pegar a sua, vai ser bioidêntica. Ah, tá. E o sintético, ele vai ser parecido, mas ele não é exatamente igual. Então, por que o sintético vai servir pra quando tu não consegue usar o idêntico? Não seria... Por que existe o sintético ainda? Então, ela falou, porque tem gente que, às vezes, o bioidêntico não vai agir Não vai numa segurar. cólica, endometriose, num sangramento exagerado. Mas não seria mais perfeito ser o idêntico do que ser outro? Mas não dá conta de algumas situações. Para tratamento de algumas situações, a gente precisa usar outros. Por exemplo, nesse caso do sangramento, eu não posso botar uma dose cavalar de progesterona, porque a pessoa vai ter, de progesterona bioidêntica, a pessoa vai ter um monte de colaterais, né? Por exemplo, inchaço. E não vai segurar o sangramento direito, entendeu? Então, às vezes, eu preciso usar um hormônio que segure o sangramento, por exemplo, entendeu? A não ser que eu vá operar todo mundo, aí beleza. Mas, geralmente, a gente não faz isso, né? A gente tenta tratar clinicamente, para evitar uma cirurgia. É o certo, né? Agora, a diferença da via oral pra tópico, assim, em termos de eficácia, é tudo igual. A via transdérmica absorve melhor, por incrível que pareça, tá? É que não passa pelo estômago, aquela digestão, né? Vai direto no... Exato. Ah, isso a gente escolhe também? Pede pro médico? Por que a pessoa escolhe, então, Ou via ele oral, vai dizer, né? vai tomar oral. Eu vou preferir esse da pele. Tem gente que não gosta do gel, gente. Ah, tá. Por que não gosta? Tem gente que não gosta da sensação. Não se adapta, acha chato, acha que fica melequento, esquece de usar. Eu tenho amiga que ela usa, ela diz que passa atrás na parte de trás do joelho. Pode ficar atrás do joelho, é bom. Mas aí a Tina falou que tem que mudar o local, né, Tina? Eu passo no meio da coxa, assim, mas diz que tem que mudar, às vezes eu ponho no meio do braço, assim, perto do sovaco, que é branco, né? Se você botar aí, tranquilo, não vai mudar muita coisa, não. Ah, mas é bom saber, viu? Que eu achei que sei lá, via oral ia ser melhor. Então a pomadinha, né? Não, a via oral, por incrível que pareça, a absorção dela é menor. A absorção tópica é mais forte, do estrogênio, né? Mas lembrando que a progesterona é via oral, tá, gente? A progesterona não dá pra fazer pela pele. A não ser que seja o adesivo. A gente tem que repor tudo? Tem que repor progesterona? Ou vai sair isso aí no exame, ver o que precisa repor? Ou não, você tá na menopausa, tem que realmente repor tudo? Mulheres com útero precisam repor estrogênio sempre com progesterona junto. Por quê? O estrogênio, ele faz o endométrio, que é a camada interna do útero, crescer, como se fosse para receber o feto. E se eu não der a progesterona para segurar esse crescimento, ele cresce sem parar e causa sangramento, né, hiperplasia dessas células, e se você não fizer a progesterona, pode ter até câncer de endométrio. Porque tudo que cresce sem parar no organismo do ser humano não é bom. Olha aí, gente, tanta coisa. Então é uma combinação. Então, exato. Pra quem tem útero, precisa fazer progesterona. É uma simulação, né, Larissa? É uma simulação do que tu sempre foi, né? Exato. Olha aí, gente. Agora, a paciente que não tem útero, ela pode fazer só estrogênio puro. Porque aí eu não tenho esse problema pra cuidar. Sim. E a testosterona repõe ou não? É indicada pela baixa libido. Ah, tá. Porque naturalmente a testosterona da mulher já é mais baixa, né? Ela já é baixa. Não é aquela coisa que, tá baixa a testosterona, vai mas repor. não é como ela falou, não é repor no nível de engrossar a voz. Pois aumentar é, o que nem a clitóris. menina lá, que ficou com a voz alterada para sempre, Não. né? O que a gente fala de reposição, né? Por exemplo, num gel, num creme, é mais ou menos 5 miligramas por dia. Esse é mais ou menos o nosso teto, tá? Entendi. Ah, tá. Tem gente que tá repondo aí 30, 50. Aí não é reposição, você tá fazendo Mas também uma dose. entra no negócio da beleza, né, Larissa? De aí aumenta músculo, diminui gordura. Ai, daí já entra na coisa. Aí tá tomando suco, né? Aí já é uma aí a galera já bomba. pira. Aí você tá fazendo uma dose suprafisiológica, que tem riscos, né? Exato, aí fica na sarada e tal. Não só estético, não é só aumento de pelo, engrossamento do clitóris, né, da voz, queda de cabelo. A gente tá falando de riscos cardiovasculares, porque aumenta colesterol ruim e baixa o colesterol bom. A testosterona faz isso? E a testosterona, ela pode fazer em doses muito altas, ela pode fazer insuficiência cardíaca, infarto, AVC, tudo isso. Nossa, agora eu já tô preocupada. Muito mais do que um coitadinho do estrogênio ali, que tá ali tentando fazer o papel dele, sabe? Mas e no caso de um homem trans que tem que tomar? Isso, a pessoa, ela tá assumindo isso, né? O risco, ele existe mesmo nessas pessoas. Isso é verdade. Ai, gente, já tô apavorada. Porque elas estão repondo a testosterona. Exato. Só que aí, o que você tá fazendo por essa pessoa?
é a vida dela aquilo, né? Então tem que valer a pena, né? Mas aí vem cá, a pessoa, por exemplo, um homem trans que já não tem o útero, ele precisa repor que nem uma pessoa que tem o útero? A testosterona? No caso de um homem trans, né, que ele precisa colocar a testosterona, né, pra poder manter, a testosterona alta, né, pra transição e tal. Não, a dose é maior, sem dúvida, é maior do que uma mulher que tá no climatério. Eu já tô falando que eu já tô apavorada, gente. Eu tenho um filho trans, né, ele não tem mais o útero, mas ele toma testosterona. Mas ele não tem o útero, e aí? Então, ele precisa... Mas ele tá correndo risco, gente, tá vendo? Da testosterona? Doses altas de testosterona tem riscos, mas aí por isso que tem que acompanhar com o exame, né? Pra ver se tá indo tudo bem. Ah, não, ele acompanha. Exato, André, ele tem médico, né, que ele acompanha. E aí, qualquer sinal, qualquer alteração, né, vai aparecer ali. Sim, porque a pessoa tá sendo acompanhada, né? Exatamente, por isso que o acompanhamento é importante, porque baseado nos exames anteriores, a pessoa vai ver se houve alteração. Não, ele acompanha com o endócrino, faz tudo certinho. Exatamente. Tem hora que eu tô mal, tem hora que eu tô com a moléstia, tem hora que eu tô doente, e tem hora que eu tô maravilhosa. Agora, antes, eu queria só perguntar uma pergunta idiota que eu não entendi. Você continua menstruando quando repõe? Guria, tu lê meus pensamentos lá, que eu ia falar isso agora com a Larissa. Porque assim, ó, eu nunca deixei de menstruar, tá? Eu comecei a reposição por causa dos sintomas e tal. Então, claro que se mistura um pouco, porque hoje eu simulo uma menstruação, né? Eu faço 30 dias, todos os dias de estrogênio, numa dose super baixa, e durante 2 semanas do mês eu uso a progesterona. E o meu útero escama, né? Sei lá, derrete, sai a menstruação. Mas não necessariamente isso é uma menstruação com uma ovulação, né, Larissa? Ou seja, eu escolhi assim porque eu não gostei de tomar direto. Eu vou falar uma coisa que eu acho que muita gente vai me achar louca, mas eu me reconheço menstruando. Eu não acho ruim, eu acho bom. Eu acho assim, não sei, eu gosto. Falei que a minha médica, ela tentou fazer eu tomar todos os dias os 2, né? E eu falei, não gostei. Agora, o que ela me explicou é que não é que é menstruação, é o sangro. Isso. Então, eu não sei, isso aí vai ser pra sempre? Ou eu deveria ficar... Quer dizer, eu não sei nem o que eu vou perguntar agora, mas fiquei pensando, será que eu menstruo? Não, sangramento. Então, quantos anos você tá? 52. 52. Olha, a idade média da mulher brasileira entrar na menopausa é mesmo 51, 52. Então, provavelmente, daqui pra frente, se a gente for pensar numa pessoa a mais comum do mundo, né? Provavelmente, ela já não estaria mais menstruando, já estaria na menopausa mesmo. Agora, você pode continuar com o esquema cíclico, que é esse que você faz, pelo tempo que você achar necessário. Mas, realmente, isso que você tem não é menstruação de ovulação, provavelmente. Sim, isso é pela falta da progesterona que você menstrua. Um sangramento de privação, que a gente chama. Isso. Mas eu nunca vou saber quando, se é que eu já não menstruo mais, né? Porque eu ainda sinto a ovulação, às vezes, naquele 15 dias do meio, sabe? Eu ainda sinto um mês sim, 2 não. Uhum. Mas eu também, acho que isso aí tá mascarado agora pelo meu ciclo, né? Olha, em algum momento pode ser que você faça a pausa e mesmo assim não desça. Isso é possível. E você pode daí passar pro esquema contínuo. É que eu acho que contínuo eu fico muito inchada, sabe, Larissa? Fico com as pernas doendo às vezes, e nesse esquema da progesterona ser às vezes, quer dizer, 2 semanas, eu me sinto melhor, sabe? Foi uma percepção minha, assim, porque a médica falou que tinha essas 2 opções. Pra você ver como são as coisas, né? As meninas perguntaram por que eu usaria um sintético. Tem pacientes que não toleram esse sintoma de inchaço. E aí a gente tem sintéticos que não causam isso, entendeu? Mas é tão pouquinho, eu ficava inchada também antes de menstruar. Sempre fiquei um pouco dolorida, assim, na barriga, depois menstruava e passava. Eu sinto que tá igual, sabe? Por isso que eu uso esse jeito. Faz 3 anos que eu faço. E quando eu tentei fazer direto, que a minha médica sugeriu, eu me senti esquisita. Parecia que eu tava sempre inchada, mas era pouco, não era nada de não caber em roupa nem nada. Agora, uma coisa assim, né? Eu sempre fui assim, se tu põe na minha frente uma empada ou um brigadeiro, eu me atraco na empada. Eu sempre fui do salgado. E aí, antes de ter essas insônias, eu comecei a ter uma fúria assassina por doce. Eu falei, gente, mas não sou eu essa pessoa. E depois da reposição hormonal, parece assim, que doce pra mim nem existe mais. Então eu voltei a ser como eu era. Ai, que sonho! Que sonho, porque eu tenho... Claro que empada eu como 15, né? Na sequência, pão de queijo. Mas eu voltei a me reconhecer. Por isso que pra mim foi tão importante psicologicamente a reposição. Isso que você falou, eu voltei a me reconhecer, tá descrito no livro da Sociedade Brasileira de Climatério. Ai, que legal. Tá escrito exatamente isso, que um dos
primeiros sintomas que a mulher sente é que ela não se sente ela mesma. Muito característico isso. E eu não sou encrenqueira, eu não puxo briga, nunca fui. E teve uma época que eu puxava briga, mas eu ficava puta com as coisas, sabe? E depois eu pensava, por que eu fiz isso? Por que eu impliquei com isso? Eu perdi meu tempo, eu criei uma briga, e não é só com o marido, era em geral. E hoje eu me sinto que nem antes. Por isso que se tem um risco de 1%, de 10% de alguma coisa, eu assumo. Eu prefiro ficar 90% bem do que ficar com medo de 10% a vida inteira. É verdade, é isso mesmo. Ah, pois é, gente. Mas nem tem esses riscos de 10%, gente. Eu, pelo menos aqui, minha conclusão é só benefícios. Retardamento de demência, de problemas cardiovasculares, poxa, gente, só alegria. Não, e gurias, isso que a Larissa falou é tri importante, porque assim, ela tava falando, eu fiquei pensando, na minha família, pelo lado materno, a mulherada morreu tudo de infarto cedo, todas as mulheres, vó, bisavó, tia-avó. Pois é, gente. Veja, hein? Nossa. Tanto que na minha família era assim, se passou dos 50, agradece. Olha só o que a gente acostumou a ouvir. Gente, pois é. Só que ninguém fez reposição hormonal, sabe? E eu comecei a ficar nessa pira, porque assim, minha família não tem câncer, não é isso, mas é o infarto nas mulheres. E que quem faz tá mais protegida. Mas, Tina, foi o que você falou, a medicina não focou na mulher. Não, agora que a gente tá tendo que correr atrás desse prejuízo, gente. Maguria, por isso que a reposição é um direito da gente, André, e quanto mais mulheres repuserem hormônio, mais vai ter estudo mostrando até quando pode ir, como é que o hormônio vai melhorar. Então a gente tem que incitar isso. Então vai, Andréia, começa logo, guria. Não, minha filha, eu já tô aqui, vou fazer meus exames e vou decidida, porque ano passado eu tentei e a médica falou que não. Claro, nela eu não volto mais. Mas já tô aqui com os exames que o primary doctor mandou e ele vai me encaminhar pra outra ginecologista, né? Que eu já pedi pra ele me encaminhar pra outra de qualquer forma. Mas exato. É isso, gente. Não tem como isso. A gente precisa. É saúde. Ô, Larissa, tu não discute com alguns médicos e médicas, assim, mais antigos nisso? Então, eu vi não brigar, mas não tem debates, assim, congressos que as pessoas vão se colocando? Olha, nos congressos hoje em dia, quem tá no congresso, a pessoa já tá se atualizando, né? Pra começo de história. Exato. Eu acho que o médico que não vai aos congressos fica desatualizado. Geralmente, o povo que contraindica, geralmente esse povo nem vai, né? Não vai, já não vai mais aos congressos. Uma pessoa que também não investe na própria formação, né? Então, por muitos motivos, né, gente? Muitos motivos, assim, as pessoas também ficam... Ô, gente, não dá pra confiar num médico que não se atualiza. Que não tá se atualizando, né? Isso é importantíssimo, gente. Meu pai e minha mãe estavam indo num que não ia a congresso nenhum porque tinha medo de avião. Eu falei, gente, esse médico não presta pra vocês, pelo amor de Deus. Ele não pega avião, mas não pega. Pois é, gente. E assim, ele não, olha o etarismo, assim, mas é que ele já está com uma idade, também não quer mais se atualizar. Mas antes da idade já não ia a congresso que tinha medo de avião. Não, ele já tinha medo, mas agora com a idade, então, ele já não quer mais se atualizar. Aí fica com aqueles conceitos antigos. Exato. Né, da época do tempo do onça. E tem muita gente também, né, gente, que se acostuma a trabalhar ali um pouco assim na mesmice, né? Com os problemas que tem, né? E assim, dá trabalho, né, gente, fazer terapia hormonal. Dá trabalho, é um paciente que dá trabalho, porque não é sempre que a gente acerta de cara a primeira dose. Sim, é uma paciente que demanda, que manda pergunta, é uma paciente que quer saber, uma paciente que tá ávida, que você tem que estar respondendo todas as dúvidas, você tem que estar com tudo na ponta da língua. Dá trabalho, é mais fácil falar que não dá. E também tem a questão da grana, né, gurias? Assim, aqui no Canadá é gratuito pra sempre, amém. Mas assim, não é uma coisa barata, né, Larissa? Não é todo mundo que consegue. Gente, vocês sabiam que no SUS a gente não tem nada de terapia hormonal? Ai, gente, que horror. Ai, que horror. Poxa, que pena. Horror, gente. É um absurdo, né? É um absurdo. Chocada, não sabia disso, não. Tem hora que eu tô mal, tem hora que eu tô com amulete, tem hora que eu tô doente, e tem hora que eu tô maravilhosa. Agora, tem um medicamento novo agora, não tem? Não hormonal pra tratar os sintomas da menopausa? Tem, o Fezolinetan, que é o Veosa. Ele foi aprovado, né, agora, mas tem um tempo já que o povo tá dizendo, vai chegar, tem uns 2 anos, 3 que Como é que funciona, Larissa? Qual é o mecanismo dele? Então, ele funciona no centro de regulação térmica. Ele é uma molécula que atua lá no centro do calor, tá? Simplificando. E ele funciona muito bem para os calores, para quem não pode usar terapia hormonal. Por exemplo, quem já teve câncer de mama. Exato. Ah, tá. Olha É aí, mais que pra legal. controlar só isso, né? Alivia o sintoma. É um remédio bem mais voltado para isso. Só que assim, os outros benefícios, né, cardiovasculares, não tem, da proteção óssea,
da parte cognitiva, ainda não foi provado que ele faça isso. E provavelmente não fará, porque não é o objetivo dele, né? O objetivo dele é o controle do centro do calor. Então, quem não tem calor, acaba que não se beneficia muito dele. E ele vai vir pro Brasil, ele não será um medicamento barato, tá, gente? Isso é uma coisa que vai limitar bastante, assim, o uso, né? Não vai ser um remédio barato. Pelo que eu ouvi de uma representante, não sei se é verdade, porque isso é muita especulação ainda, mas que eles estavam querendo cobrar perto de R$1.000, assim, pra 30 dias. Ai, que absurdo, gente. Nossa. E de novo, pra quem tem dinheiro só, né? É ridículo. Ai, meu Deus. Vai ser muito restrito. Mas, assim, uma coisa que é importante, né? Tem muito médico, assim, que vende uma terapia hormonal caríssima. Geralmente no chip, geralmente tudo manipulado naquela farmácia que ele indica, né? E que sai totalmente, assim, caríssimo. Tem pacientes que fazem terapia hormonal caríssimas e que se ela fosse comprar na farmácia normal, ela pagaria, assim, 1/5 daquele preço. Então tem que ficar ligada com isso também, porque a terapia hormonal, ela não é pra ser tão cara. Tá vendo, gente? Isso é importante. Pois é. O valor dela, em média, varia entre 100 a 300 reais. Mensal, no máximo. Isso é pouco acessível para a maioria da nossa população brasileira, né, gente? Vamos falar a verdade. Sim, É verdade. Sim. Isso é caro para a maioria. Mas eu vejo que tem gente que tá pagando R$2.000 numa terapia hormonal, né? Virou comercial, né? Foge desse médico, gente. Não, foge. aquela maluquice lá de chip da beleza, de não sei o quê. É. Gente que não precisa repor. Não, e a quantidade de suplementos, né, gente? Meu Deus, o povo tá se entupindo de cada suplemento que não tem verdade. Tem efeito nenhum. Nossa. Exatamente, né? Você tem que repor as coisas que precisam. Nossa, mesmo. já agora aqui tá na moda uns adesivos, aí é adesivo de repor energia, adesivo de repor isso, repor aquilo. Aí eu já vi médicos falando que, gente, a quantidade que tem nesses adesivos é placebo, não vai fazer efeito nenhum. A pele não vai absorver. Esses tempos, uma mulher que eu atendo, tem 60 anos, e ela falou assim, Tina, o que agora com 60 eu preciso incluir? Aí eu falei, Bel, tu precisa excluir. Vai excluindo coisa. Sabe? A gente precisa de menos comida do que a gente imagina. Não é que eu não quero que ninguém coma. É que realmente a gente foi sentando nos últimos 100 anos comendo e comendo muito mais. Então, assim, com o tempo, que nem Mato Grosso falou uma vez numa entrevista do Jô Soares, envelheça magro e rico. Pois é. Por isso que ele tá aí, todo rebolativo até hoje, gente. Nossa, pois é, mas é. Ou seja, né, até uma vez eu li um estudo, nunca mais tinha esse estudo, eu tava procurando esses dias, de que se a gente, pra gente ter a mesma curva de obesidade dos anos de 1900, que era dos nossos bisavós, a gente deveria comer uma vez no dia, que a gente voltaria para aquela curva. Porque a gente foi sentando, a gente foi comendo mais, muito mais processado, muito mais densidade calórica nos alimentos, proteína no fiofó da pessoa o dia inteiro. Verdade. É um monte de coisa, né? Então, assim, não deu certo isso. Aí não é nem a questão da menopausa, é a questão da população ter uma overalimentação e todo mundo achar que ainda precisa de mais suplemento, mais proteína, mais um pó, mais um shake, mais... Gente, olha... É impressionante. Ai, eu tô me sentindo até bem de não fazer nada disso. Porque as pessoas ficam chocadas que eu não tomo whey protein, que eu não tomo isso. Não, mas é exato. Eu não tomo. Não, whey protein eu sou defensora, gente. Eu sou uma defensora do whey protein. Mas também você não atende, né, Larissa? Se a pessoa tem uma alimentação pobre, não, né? Lógico, assim, claro. Se a pessoa tem uma alimentação ótima, né, consome bastante proteína, não é que precisa. Mas quando a gente vai investigar, né, conversar bem com a paciente, é difícil bater, cara, proteína com alimentação. Eu acho difícil, porque eu adoro um carboidrato, gente. Olha, vou te falar. Mas é que a proteína tá em tudo, né, guria? Tá em tudo. Então, assim, pelo menos eu sou da época e me atualizo sempre, não gosto de ficar também jurássica, mas a gente tem proteína em muitas coisas. E claro, se a pessoa não consome proteína e tu conversando, tu vê, né, que às vezes é uma alimentação rica em carboidrato. Aí esse é o ponto, né? Mas, pô, um arroz, feijão, uma carne, 2 vezes por dia, 1 vez por dia, e mais 2 refeições que tenham um item de proteína em cada uma, tá ótimo, não precisa de um pó. Agora, não tem, realmente, tá com pouco tempo, ou tá com uma depressão muscular indicada, aí tu repõe, lógico. Sim. Mas aí tu não precisa estar sempre comprando uma coisa, né? Pois é. Tem hora que eu tô mal, tem hora que eu tô com a mulher, tem hora que eu tô doente, e tem hora que eu tô maravilhosa. Tina, como nutricionista, você tem alguns protocolos, assim, em termos de alimentos?
coisas que possam ajudar? Sim, Guria. Eu tenho nos últimos anos estudado muito isso, não só em função da menopausa também, mas aí a gente cai num lugar comum que é o excesso, né, de refinados e de carboidrato e tal. Mas assim, o que eu tenho lido muito e recomendado é que as pessoas cuidem muito mais das 5 da tarde em diante, sendo pré-menopausa principalmente, do que olhar de cabo a rabo tudo, sabe? A gente concentra muito os alimentos no final do dia, pelo cansaço, pelo querer uma coisa gostosinha, porque é a hora que as pessoas mais comem é o final do dia. E sim, eu sempre recomendo que a gente tenha 2 refeições só com carboidrato de carga glicêmica baixa, que é um arroz com feijão, uma batata assada, sabe? Que não caia-se sempre assim no sanduíche, no quiche, na coisa que tem farinha. Isso já diminui muito a carga glicêmica e baixa insulina, né? Que é uma briga do baixo estrogênio com a alta insulina, que é o que causa, né, a barriga maior, assim. E também o final de semana compensar, que é uma coisa que a gente sempre fala, né, gurias? Que o primeiro podcast aqui com vocês eu falei muito nisso, que é a gente também saber que a comida é que nem dinheiro, sabe? Tu gastou muito no outro dia, guarda o cartão de crédito em casa e não compra. Ou seja, o final de semana também é muito importante, porque a hiperalimentação, ela vai de sexta a domingo de uma forma maluca. As pessoas comem de sexta a domingo, às vezes, o dobro do que elas comeram durante a semana, se a gente for pensar em cota calórica. Nossa, é verdade. Então, aí não é só na menopausa. Eu atendo gurias, assim, de 30 anos que não emagrecem que nem as gurias de 50 que eu atendo. Porque tu tem que entender a bioquímica do corpo. Tu tem que entender que tem alimento que tu vai botar lá no final de semana e compensar. Senão não adianta caneta, remédio, suplemento, bariátrica. Tu sabe, né, André? A gente já falou sobre isso. Ah, eu sei. Eu sou prova viva. É uma questão que tu tem que entender a química do negócio. Assim, a gente tá entendendo aqui a química dos hormônios com a Larissa, sabe? Se tu não sentar pra aprender sobre a química da comida no teu corpo, tu vai ficar a vida inteira procurando um método novo. Então, hoje eu trabalho muito entendendo, assim, que o final do dia é o ponto de virada da pessoa, de ela destruir tudo e de ela construir também tudo. Então, das 5 da tarde em diante é onde eu mais foco em orientar as pessoas. E tem dado muito certo, porque daí a pessoa foca onde tá errado, ela não foca em mudar tudo, sabe? E final de semana também, não dá pra comer de sexta a domingo 100% tudo o que quer, sabe? Tem que fazer escolhas. Então, eu tenho muitas mulheres que vêm pra mim, assim, com 40, mais. E eu sempre falo, olha, primeiro, esse mundo gordofóbico é uma loucura, então para com isso. Segundo, qual é a tua medida de cintura? É mais de 80? Tem que melhorar. É menos de 80? Tá ótimo. Então, também normalizar um pouco que a gente pode ter um pneuzinho, entendeu? Isso é normal de ser humano. Sim, pois é, gente. Não, e o que você falou, esse negócio depois das 5, agora eu fiquei até assim, porque o meu mal, eu já te falei, né, várias vezes, meu mal é o pão. A parada minha é o pão. Porque é de carga glicêmica alta e índice glicêmico altíssimo, né, André? Então, a tua insulina sai da casinha dela, então tá sempre naquela coisa de querer comer mais, que é a fome hedônica, né? Que já tem muito estudo publicado. E aí, olha isso, Tina, olha só isso. Eu tava tendo muitos problemas, assim, gastrointestinais, né? E aí, eu tava, assim, com inflamação no estômago, tudo doía o estômago, tudo, né? Aí eu viajei com o Dave ano passado, que nós dois fizemos 50 anos no ano passado, né? De idade, não de juntos, pelo amor de Deus. De idade. Não, 50 anos juntos, eu tava ferrado. 50 anos de idade. Eu fiz 50, ele também. Aí eu falei, vamos comemorar. E a gente fez uma viagem de 3 semanas pela Europa. França e Espanha. E aí, eu percebi que lá eu não passei mal nenhuma vez. Comida normal, né? Não processada, enfarinhada, capotada. Exato, exato. E aí eu percebi o que eu não tava comendo, que eu comia todo dia. O pão de forma maldito. Porque esses pães de forma, gente, eles não tem mais nada que preste ali, né? Mas aí também é a compulsão que eles geram, Andréia, porque quando tu tem um alimento que entra e já se transforma em glicose rápido, não tem como tu não querer comer mais. Né? Não, e aí eu comia de manhã, comia 2 fatias, aí eu chegava de tarde, comia também, aí à noite comia mais. É. E aí essa parada do pão de forma tá proibido aqui em casa. Aqui se tiver que entrar pão, vai entrar o pão francês mesmo, entendeu? É, bem melhor, bem melhor. Isso, porque a gente come até menos, né? O pão francês, as pessoas têm medo. O pão de forma, tu fica lendo ali que tem 80 calorias, 70 e tu come 15. O que adianta? Pois é, exatamente. Aqui proibiu. E eu nunca mais tive aquelas dores de estômago, aquelas coisas. Parou. Depois dessa viagem eu percebi que era o pão. É, até porque Espanha e França se come comida, né? É prato de comida. Exato. É. E aí, a outra coisa uma coisa que eu tenho que agora mudar é isso, porque eu deixo pra comer o pão francês à noite. Porque aquela preguiça, sabe? Já almocei, agora à noite eu vou fazer um sanduíche. Então, quer dizer, depois das 5 é melhor não botar o pão nesse horário, né? Olha, eu vejo 2 comportamentos
comportamentos há mais de 20 anos, né? Desde que eu comecei a trabalhar mais, tá? 2 comportamentos de pessoas que brigam com balança. Pessoas que jantam lanche e pessoas que final de semana descompensam. Simplesmente acham que estão livres. São os 2 comportamentos que mais aparecem, assim, nesses mais de 6 mil pessoas que eu já atendi, tudo que eu já fiz em televisão e tudo, é a mesma coisa. Quem muda essas 2 coisas, pronto, vira uma chave, inclusive bioquímica dentro do corpo, né? É melhor jantar, né? Comer arroz, feijão, não sei o quê. Comida e batatas, né? Eu tenho um paciente diabético que ele usa aquele aparelhinho no braço, né? E é tão legal porque, sabe, né, André? O paciente escreve tudo que come e tal. Aí quando ele janta batata, a gente vê na subida de açúcar e de insulina dele é muito menor. E aí eu li um estudo da Austrália, que eles estudam muito nutrição, né? E que eles viram, assim, que a batata é um dos alimentos e todos as parentes da batata, né? Batata doce, batata amarela, inhame, mandioquinha, tem uma carga glicêmica, que é uma quantidade de carboidrato muito menor. E aí tu vai lá pro norte da Europa, onde a batata é a base, a obesidade não é tão grande. Pois é, gente. É, e a batata é demonizada, né? Hein, gente? A galera demoniza a batata. Mas isso é pra caber a indústria da alimentação, guria, sempre vai demonizar o que é natural pra poder botar o artificial, gurias. Então isso é a lógica do capitalismo. Exato. É, a pessoa vai preferir. Come essa barrinha aqui, cheia de açúcar, cheia de mel. Ou prefere o pãozinho de forma achando que vai estar... Né? Nossa, batata pra mim é vida. Eu como batata direto. Tudo que é tipo de batata. Gente, eu amo batata, gente. Eu também adoro batata baroa. Gente, a nutricionista, ela é central nisso, né? Porque às vezes a pessoa tá sofrendo, fazendo substituições. Não, errado. E não estão sendo boas pra ela. Ela tá sofrendo ali, achando que tá fazendo uma ótima dieta e não sai do lugar, né? Porque assim, a ótima dieta é relativa, né, Larissa? Não é que te faz emagrecer, é que te faz manter o peso pra sempre. Ou seja, não é bem... Uma coisa factível a longo prazo, né? Exatamente. Exatamente. O negócio é manter, né? Se a pessoa emagrece pra caramba e não mantém, não fez. Não deu porque certo. não é uma coisa que ela consegue. Aliás, já vou fazer o meu jabá aqui, que tá cada vez melhor, o Guia do Jantar, que no link da minha bio tem. E eu tenho muitas pessoas que entram na Tina Land, no meu mundo por ali, e depois, né, vão me mostrando que, eu troquei isso, eu botei batata aqui, eu no final de semana fiz um pé na jaca e depois compensei, meu Deus, parece mágica. Não é mágica, é matemática com química. A galera fica comprando esse pão de forma, porque esse pão de forma tem 9, sei lá o quê, castanha, sei lá o quê, pão de forma integral, cheio de palhaçada, e é melhor comer a batata de novo. Com certeza. Gurias, batata é vida, sério. Batata é a coisa mais linda da natureza. E se tu for pensar bem, é uma das únicas coisas que a gente tira da terra e põe no prato. Fora fruta e legume, batata. É uma delícia, gente. Eu adoro. Saiu da terra, vai pro micro-ondas 10 minutos, parte ao meio, põe no air fryer com fio de azeite, sal, mais 10 minutos. Em 20 minutos tem uma batata assada incrível. Olha aí, gente, que delícia. Já passou até receita aqui, ó. Tira da terra, vou plantar batata. Tira da terra, bota no micro-ondas, air fryer. Põe aqui, 10 no micro-ondas, 10 no air fryer e acabou. Tá feita a janta. Tá feito, gente. Gente, então a gente vai deixar os links aqui. E Larissa também. Faça o seu jabá também, Larissa. As pessoas que vão te procurar agora pra saber sobre... Ai, como eu queria ter uma Larissa. E devem procurar a Larissa, mulherada. Como eu queria ter uma Larissa aqui pra cuidar nós vamos de mim. deixar aqui o Insta da Larissa e o que mais você quiser, Larissa, deixar. E pacientes viajantes, se vocês precisarem, eu faço online também. Aê, gurias! Olha aí! Olha, também. Mas como é que compra os hormônios daí, Larissa? Como é que eu compro? Já tô interessada. Ou você leva pro próprio médico da clínica daí e ele transcreve. Eu tenho uma paciente que faz assim. Nossa, eu vou fazer isso, Larissa. Pronto, fechamos. Nossa, sério? E eu tenho muitas pacientes também que têm família aqui, né? E aí quando as famílias vão visitar, elas levam já um caminhão de coisa, né? Que facilita também pro paciente. Andréia, tira na Larissa. Ai, bom saber. É isso, já vou chegar lá. Eu quero isso aqui. Porque é claro que eu valorizo muito o exame físico, né? Claro que é importante. Mas quando tem essas situações e a pessoa pode ser examinada por outro médico em outro lugar, acho que tudo bem, né? Exato. Passa os exames pra você, né? Olha, fez aqui todos os exames. Eu vou fazer todos os exames agora, eu vou te mandar. Olha aí que beleza, vamos fazer... Então você faz consulta online, né? Se a pessoa quiser. Posso fazer, sim, Ah, é bom saber. Maravilha. Eu atendo no Rio, né, gente? E atendo em 3 lugares
lugares aqui, tá tudo lá explicado no meu Instagram, tem na minha bio, tem um site. Aí tem tudo lá, onde é que eu atendo, o que tem na minha consulta, o que tá incluído, o que não tá, tem ultrassom, tem bioimpedância, tá tudo lá explicadinho e com os contatos pra marcar. Então, fiquem à vontade. Eu tenho um monte de vídeo também que falo só sobre isso, praticamente, no meu Instagram. E não é minha praia fazer vídeo, mas eu sei que isso é necessário, então espero gravar mais aí pra encher esse Instagram. Sim, tem que gravar, não, já tá craque lá, já vi lá o seu Instagram, tá cheio de vídeo. Pois é, tá melhor que a gente. Não, tá muito melhor que a gente, nosso tá meio mortinho lá. Tô tentando. Eu me esforço, mas não é minha praia mesmo, mas a gente tem que fazer, né, não tem mais jeito. Tem que fazer, gente, olha, Tina e Larissa, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Ah, que bom, prazer, Larissa, prazer, gurias, falar com vocês de novo. Gente, eu me empolguei. Gente, agora a última pergunta, que eu tenho, a pergunta da maluca da trombose. Adianta viajar com meia, sei lá o quê? De compressão? Eu ouvi dizer que não. Sim, pode ajudar, mas eu acho que isso que você faz de caminhar no avião ajuda mais que a meia, entendeu? Então, porque eu acho que a meia vai deixar mais dormente aí as coisas e eu vou achar que pior. Olha, eu tinha um professor bem antigo, que era um senhorzinho, que quando a gente usava meia elástica nas pacientes depois da cirurgia e ficava fazendo garrote assim, né, ficava apertando de um jeito ruim, ele falava que era meia protrombótica. Pois é, eu já tinha ouvido falar nisso também. Pois é. Que às vezes é pior. Tem que ver bem como é que é a meia, porque se a meia faz garrote, aí é ruim. Tá vendo, gente? Eu prefiro também o macete de andar. É melhor ficar que nem eu, que nem a maluca do voo, gente. O último voo que eu fiz, a aeromoça falou assim, você é bem ansiosa, né? Você não senta quase. Eu falei, não sento, porque eu tenho medo de trombose. Pronto, ela nem reclamou mais. Mas não tem um tempo que daí tem que caminhar, ou é assim qualquer voo? Porque Orlando, São Paulo, são 8 horas, não é, Andréia? Não é pouco? Vai dormir. É pouquinho. Não consigo, gente. Eu fico achando que eu tô tendo trombose. Eu levanto umas 2, 3 vezes, talvez. Eu levanto o tempo todo, gente. Eu já sento no corredor pra não encher o saco de quem tá na janela. Eu também só sento no corredor. Porque eu sou insuportável no voo. Mas levantar muito também não precisa, né? Mas 2, 3 vezes tá bom, meu dedo ficou dormente, eu ferrou, trombose, aí eu já levanto. Mas é que fica dormente porque você fica apertada naqueles quadradinhos. Ah, mas, Larissa, pé dormente não tem a ver com a pré-menopausa, com os hormônios? Eu vejo muita gente falar isso e tem no livro também, da nossa Mary Claire. Aí, ó, é menopausa e eu achando que é trombose. Trombose, é só a menopausa, Andréia. Vai repor os seus hormônios? Vai repor tudo, parar de ser chata. Repõe e cala a boca. E para de acordar o avião inteiro. Ô, Agatha, vamos já sair e deixar as duas na consulta. Vamos, já vai começar a consulta. Doutora Larissa, já manda o Pix aí pra André que ela já vai começar agora. Eu vou. Ai, gente. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.